Bem-vindo, Rodrigo! A gente está aqui hoje no Pão de Queijo Connect. É nosso primeiro episódio, um prazer poder te receber. Tô super sem graça, que é tudo novidade para mim. Eu me chamo Sanja, sou especialista em marketing digital, sou muito mais especialista em venda mesmo. Eu formei em administração, pós-graduei em marketing digital, mas a minha paixão mesmo é a venda. Eu acho que tudo é venda, inclusive isso que a gente está fazendo aqui. Quero muito aprender, separei umas perguntas aqui para você, quero muito aprender um pouco, li um pouco a respeito de seus projetos. E é isso, quero saber quem é Rodrigo Moreira, de onde você veio e onde você quer chegar. Me fala. Que bom falar com vocês, ótimo estar aqui com o Renato também. Sobre a primeira coisa que você falou sobre vendas, né? Um negócio interessante, né? Eu tenho duas frases que eu gosto muito de usar. Uma delas é que só tem uma profissão no mundo é vendedor, né? Então, assim, e ela leva muito para a segunda, que é meio que um mantra meu, que é quem não vende, trabalha para quem vende. Então, assim, se você tem um negócio, se você está num momento da sua vida que você precisa ter algum tipo de mudança, né? Você precisa vender ou saber vender, né? Você vai criar uma empresa, você tem que ser o primeiro vendedor dessa empresa. E se em algum momento você entende assim, eu não sou um cara de venda, não tem problema, mas você vai trabalhar para alguém que vende. Esses caras que vão ser a locomotiva do mundo. Obrigado terem lembrado de mim nesse convite para fazer o primeiro podcast do Podcast Connect. Eu participo de alguns projetos de podcast, tem o nosso lá na Smart Talk também. Inclusive, eu falto bastante nesse podcast nosso, mas eu não podia deixar de prestigiar vocês aqui nesse. O Rodrigo é um empreendedor serial, o cara que nunca tive carteira de trabalho, eu nunca trabalhei para alguém, eu não sei o que é isso. Recentemente eu tive uma experiência de trabalho, foi super difícil para mim me adaptar a uma experiência de trabalho formal, né? Que eu fui diretor de marketing e inovação do Cruzeiro, time de futebol. Maior de Minas, inclusive. Detalhe, vamos abrir aqui essa. O maior clube brasileiro do século XX. Né? Quem faz isso é a FIFA, não é a gente. Sonhar não é proibido, né? Então, continue sonhando. E aí, então, ou seja, para mim foi super difícil, porque eu tinha alguém para dar reporte, eu não podia fazer 100% daquilo que eu queria, mas foi muito legal a experiência, né? Mas voltando um pouquinho no tempo, sou empreendedor, formado em Direito na FMG, a lógica, a vida leva a gente para caminhos que a gente não espera, então eu entrei na universidade pensando em ser advogado, pensando em ser diplomata, pensando em ser juiz. E eu, no período de... Na federal você tem um negócio que você passa para o primeiro ou para o segundo semestre. Não sei se ainda tem isso, né? Uma parte da turma começa em janeiro e uma parte da turma começa em julho. Eles criam dois períodos. E eu fui para começar em julho. E a minha turma, que iniciava em 2000, eu fiquei 6 meses entre escola e começar as aulas na universidade. Nesse momento, eu abri minha primeira empresa. E aí não parei mais, então foi difícil para mim até concluir o curso, mas eu concluí, né? Porque a gente é persistente nas coisas que a gente acredita. E desde então eu aprendi muito mais ligado à área de marketing e comunicação, que é onde eu acho que eu tenho mais afinidade. Eu criei algumas empresas nesse período, depois, mais ou menos em 2012, 13, eu resolvi que eu queria dar uma guinada para a área digital, para startup, para ficar um pouco mais perto do universo de startup. E aí, quando eu resolvi escolher esse caminho, eu comecei a procurar algumas oportunidades, né? E quando eu falo procurar, eu tinha uma agência de publicidade, mas comecei a ver o que estava acontecendo no mercado, que podia estar próximo, que tinha uma dor grande para a gente poder abraçar. Você tinha uma agência formada em Direito. Sempre, isso aí. Isso é a minha rotina. Gente, é isso mesmo. Eu acho que com 17, 18 anos, que é o período que a gente faz o vestibular hoje em dia, eu acho que ninguém tem uma consciência clara, efetiva. Isso é muito novo para tomar uma decisão pro resto da sua vida, né? Verdade. Eu sou formada em administração. Eu sou do time que vou fazer administração porque a administração vai ser útil. Eu acho que tem algumas profissões específicas que a pessoa tem que ter muita vocação e sabe do dia 1 é aquilo que eu vou fazer. Mas eu acho que hoje a formação universitária é uma formação que dá muito mais base de conhecimento para você poder tomar a próxima decisão, que é o que você vai fazer da vida. Você tem muito presidente de empresa que é historiador, você tem muito economista que ocupa cargos bem diferentes do que só fazer análise econômica. Tem muito presidente de empresa também economista. No meu caso, no marketing, na publicidade, eu vejo muito advogado também trabalhando.
Tem uma frase que fala assim Formação nenhuma de marketing. Zero, eu atrapalho, inclusive. Eu tenho menos formação. Eu atrapalho, é boa. Eu desapprendo as pessoas, ajudo as pessoas a desaprender marketing, inclusive. É muito bom. Tem uma frase que fala que o esforço vence o talento, né? 100%, todos os dias, no café da manhã. Esforço vence talento. Então, a pessoa, eu acho que quando você tem 18 anos, que você vai pro talento, né? Você fala, o que eu gosto? Eu gosto um pouco disso. Aí você vai no talento. E depois você vê que você pode ser o que você quiser, né? Que não tem... Que o que você quiser, com dedicação, você... A gente não tem obstáculos, né, para crescer, né? Não. Sempre, claro que quando vai ter... quer, né? Vai ter dificuldades. Mas a disciplina, o esforço, janta, almoça ou toma café da manhã, né? o talento todos os dias no café da manhã. Eu também acho. Não serve muito para nada, não. Eu acho que eu tenho alguns talentos. E aí tá a estratégia, né? Eu vou retomar minha conversa, mas dentro da estratégia, eu escolhi em algum momento entender o que eu era mais talentoso. O que as pessoas tentam fazer na vida, o que eu acho, né? Assim, você tenta se equilibrar. Então, as pessoas tentam entender o que elas gostam de fazer e o que elas precisam fazer, e elas tentam estudar muito o que elas precisam fazer para aprender alguns outros caminhos. Então, assim, eu não gosto de finanças. Por exemplo, eu não gosto tanto de tocar finanças, mas eu empreendi 20 anos, tem 20 e tantos anos que eu empreendo. Então, eu preciso entender finanças. Então, eu ficava no começo da minha carreira estudando administração, estudando gestão, fazendo tudo quanto é curso de gestão. Cara, obviamente, hoje em dia eu entendo bem e tudo mais, mas eu nunca vou entender tão bem quanto um cara que é dedicado e tem talento para aquilo. Se o cara tem talento, é dedicado. Aí, o que eu fiz? Assim, chega um determinado momento que eu falei, não, agora eu vou me investir tempo só naquilo que eu sou muito bom. Porque aí eu descolo das outras pessoas. Aí eu consigo ser realmente muito bom e fazer muita diferença. Então, o que eu não sou muito bom hoje, eu não faço. Você delega. Eu delego. Sim, 100%. Sim. Tipo, eu não tenho computador. Não uso computador no dia a dia. Para não ter que... Fui até obrigado a ter depois que eu voltei pro Cruzeiro. Depois que eu entrei no Cruzeiro, porque tinha uma função mais executiva. Mas desde 2016, assim, eu não tinha mais computador, não tinha uma rotina administrativa de abrir meu computador, vou olhar aqui, fazer uma rotina, montar uma planilha. Eu já tinha me cercado de pessoas boas que me ajudavam com esse tipo de coisa. Mas aí, retomando, para responder a sua pergunta inicial... Isso. Então... eu queria até abrir um parênteses, que... Quando você fala sobre os caminhos que a gente deve tomar, ou os caminhos que a gente deveria tomar para alcançar um sonho, que seria um talento ou alguma coisa. Então, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Eu falo, gente, não é porque o que você tem é um objetivo, um sonho, que o caminho vai ser agradável, que vai ser sempre tudo bom, que você vai querer fazer tudo. Certamente, para você chegar até seu sonho, você vai ter caminhos que você não vai gostar de fazer, mas que a força de vontade para alcançar seu sonho vai fazer com que você chegue lá, né? Deixa eu te contar um caso engraçado, assim, bem recente. Ontem eu acordei de manhã e aí eu fiz... e aí eu voltei a correr, né? Eu tô fazendo fisioterapia há um tempo, o fisioterapeuta vem me incentivando a tentar me ajudar a voltar a correr. Eu nunca fui um corredor de alta performance, mas sempre gostei muito de esporte. Eu acho que o esporte ajuda com uma disciplina no seu dia, pra sua vida pessoal. Aí eu fui correr, eu fiz 2 sessões de 5 minutos na esteira. Cara, assim, 5 minutos, tá? 5 minutos correndo, assim, a velocidade, a casa caminhada. Eu já treino há algum tempo, então, ou seja, mas estou completamente despreparado do ponto de vista de corrida. Eu terminei acabado, 5 minutos. No primeiro 5 minutos eu falei, eu não vou conseguir voltar para os próximos 5 minutos. Eu fiquei acabado. Não vou mostrar, não vai dar para mostrar para todo mundo. Mas aí, chegando em casa, eu falei, meu Deus, fudeu, o que eu faço? Eu escrevi na Maratona de Chicago. Eu fiz a aplicação, que é exatamente ano que vem. Então, assim, a minha atitude para resolver o problema foi exatamente essa. Eu falei assim, cara... Eu vou me desafiar. Você se desafia assim, diariamente. Assim, não existe esse negócio. Sai da zona de conforto mesmo, não existe pesado. Isso de não dar conta. Eu entrei lá, não é garantida a inscrição, mas já fiz a minha inscrição para a Maratona de Chicago, que vai acontecer. Vai ser daqui a um ano, tô aqui... senão eu vou passar vergonha aqui no podcast. É um caminho solitário? Super, né? Porque, assim, na maioria do tempo... E a profissão de empreendedor... Esse de dedicação, assim, é um caminho solitário, você tem que aprender a ter esse caminho, né? Porque a gente tem muito amigo, muito apoio ao longo da vida, mas na função de empreendedor, na função de executivo, principalmente o empreendedor, que é o cara que é mais de frente para a empresa, é um negócio muito solitário. Porque a tomada de decisão fria, ela é difícil, né? E se você tentar colegiar isso para sua vida, você não vai conseguir. Colegiar, que eu falo, se para toda decisão sua você precisar criar um conselho
para que essas decisões sejam tomadas. E algumas decisões você vai tomar pela sua intuição, pelo que você está vivendo no seu dia a dia. E você não vai conseguir tomar essa decisão sempre baseado com muitos dados, com muita ajuda, com muitas pessoas te auxiliando, né? Tem um livro que eu gosto muito que é do Bob Pfeiffer, que chama... Ele parece um livro de autoajuda, mas não é de autoajuda, não. Ele chama... É o livro de cabeceira dos caras do 3G, né? Da Ambev. É o Double Your Profits. Mas em português é dobre seus lucros, como crescer seu negócio em 6 meses ou menos. E tem ele na versão em português? É. Esse livro, eu li ele em inglês e eu organizei uma versão dele em português. Eu ia traduzindo, colocando no... Tanto que eu impresso para amigos meus que querem versões digitais, ele não tem em formato para telefone, para iBook, e eu criei um formato desse. Eu fiquei editando durante anos isso aí, porque eu gostava muito desse livro. E ele tem E assim, parece um livro de autoajuda porque ele é meio simplesão, foi escrito em 94, ou seja, técnicas de gestão altamente, não é, vamos falar ultrapassadas assim, mas ele fala um negócio que algumas coisas são muito boas, principalmente na área de aumentar a receita, né? Desculpa, de trabalhar custo. E ele fala que 95% do tempo você consegue tomar decisão com as informações que você tem naquele momento. Então, ou seja, se você não tomar decisões agora... Até agora, se passar agora, do tempo, tá errado. Não é nem isso. É que para eu tomar uma decisão agora, com as informações que eu tenho, podem ser poucas, elas são... Com o tempo, você vai desenvolvendo essa habilidade. As informações que eu tenho, elas são suficientes para tomar uma decisão, que se eu, daqui a pouco eu voltar no tempo e falar assim, deixa eu rever se eu tomei a decisão certa, 95% das vezes eu vou ter tomado a decisão certa. Vai ter tomado certo. Por mais que a gente seja hoje super... que eles falam data-driven, né? A gente é ligado por números, a gente precisa entender as informações para tomar decisão. Ainda a intuição, baseada no seu histórico, os números que você conhece, experiências passadas, os fracassos, os pequenos fracassos, os grandes fracassos e os bons acertos, isso vai prevalecer. E aí isso leva a ser o seu dia a dia ser um dia a dia um pouquinho mais solitário. Aí é solitário para você treinar, fazer um esporte, é solitário para você construir uma empresa, em todos os sentidos. E é solitário, é um caminho, porque eu falo assim, que a partir do momento em que eu tenho uma agência de marketing, eu trabalhei 3 anos, trabalhei 3 anos pro Google. Eu tava olhando seu Instagram ontem. Sério? Eu te adicionei. Eu tava olhando, porque um tempão olhando seu Instagram. Ele gostou? Rima, achei bem legal. Ai, que demais. Achei bem legal. Não, Obrigada. olha que coincidência, tava marcado aqui te adicionar e te chamar pra trocar uma ideia. Sério? É meu amorzinho, minha agência. Eu sou apaixonada. Eu tive grandes empregos na minha vida. Mas o marketing realmente é ajudar as pessoas a estrategicamente se verem um pouco fora daquela rotina. Porque a rotina massacrante te faz ali você ficar o tempo inteiro correndo atrás das coisas, e você não parar e se centrar e falar assim, não, peraí, tô fazendo errado alguma coisa. Então, a Rima, eu trabalhei 3 anos no Google, com venda de link patrocinado, vendedora. Antes eu era propagandista de medicamento, vendedora também. Sempre fui vendedora. Adoro vender. Acho que a gente tem uma falha muito grande nisso, sabe? As pessoas não sabem externar de forma correta. Tem um negócio no Brasil que acontece muito, Renatão vai saber, claro, o que eu vou falar, é que, assim, tem uma diferença da cultura brasileira e da cultura norte-americana, que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né, o vendedor é o rei. É o cara que chega de Ferrari, é o ídolo da nação, é o cara que todo mundo admira, é o cara que... Você lembra? Tem aquele filme... eu esqueci o filme, mas um cara assim que... Acho que é até um advogado que ele consegue ganhar uma causa, no dia seguinte ele compra uma Ferrari, e tipo assim, todo mundo vê isso com bons olhos lá. O cara é a locomotiva da nação. O vendedor é o herói americano. A palavra é essa, o vendedor é o herói americano. E aqui no Brasil é assim, você tem uma profissão, não existe a profissão de vendedor, né? Apesar de ser a única que existe no mundo... Eu falo que eu sou vendedora. Não, mas assim, apesar de ser a única profissão do mundo, que eu acredito, né? A única profissão do mundo é vendedor, não existe uma escola de vendedores. Então, ou seja, já começou ali que ninguém valoriza a profissão. Segundo ponto, o vendedor é o cara que não deu certo em outras coisas. É engraçado, não né? deu certo, vai vender para tentar fazer alguma coisa. Então, e não é isso, né? Não é isso. Vamos pegar um exemplo aí, igual você falou, o lobista, a própria profissão do lobista. Lá é autorizado, lá é reconhecido. Aqui no Brasil não é. Mas assim, eu acho diferente, Renatão, porque a lógica ainda, voltando nessa questão, eu vou falar da questão do lobista, que eu acho que assim, que lá porque aqui no Brasil tudo que você tenta buscar
sucesso através do seu esforço, do seu... Isso é cultural, né? É cultural, cultural. Você tá errado, você não pode ser isso, não. Você tem que, o Estado Se tem que te dar isso. Se o cara começou a ganhar dinheiro, ele tá fazendo alguma coisa errada. Não é lícito. Só pode ganhar dinheiro no Brasil, ministro do STF. Ilicitamente. Se você não for juiz, você não pode ganhar dinheiro. Entendeu? Né? E aí, no Brasil é diferente. Então, assim, tem o cara vai ser vendedor quando deu errado, e quando ele deu errado vendendo, aí é um tipo de venda específica que ele ainda vai fazer. Tipo, você vai ser então um corretor, porque o setor imobiliário tem muita demanda e você pode aceitam gente pior lá. Tá sobrando. Tá gente sobrando, pior lá, E é um absurdo isso. Tá sobrando aí, tem vaga lá, já vão te jogar ali. Agora, hoje em dia, que eu vejo pessoas relevantes, tipo o Rony da Reserva, falando, não, eu sou vendedor. Colocando no perfil, não, eu sou vendedor. As pessoas tinham vergonha, começaram a criar consultor nomes, de vendas. Eu sou consultor de... É isso. A gente mesmo, cara, vou falar aqui, mas antigamente, né, no Smart Talk, o pessoal colocava lá na perfil, né, na assinatura do e-mail, eu sou especialista em comunicação, consultor de comunicação, porque assim, o vendedor às vezes afasta, né? Eu sou super vendedor, acredito mais nisso. Nossa, eu tinha um preconceito com venda. Meu pai era vendedor, meu pai vendia purificador de filtro de porta em porta. Vendedorzaço, muito vendedor, e eu lembro que na época o pessoal da escola, eu já sofria tanto bullying por causa do meu nome, que Sanjo já era assim, né? Que aí o pessoal perguntava, o que seu pai é? Eu falava juiz. Olha pra você ver, juro. Eu falava juiz, porque eu achava... Você é marqueteira desde cedo. Eu achava que era vergonha, tipo assim, eu falar, mas e aí, o que ele vende? Eu ia falar purificador de água, eu falava, não, minha vida já é muito difícil pra isso, pai. Deixa que nessa encarnação eu vou falar que você é juiz. Muito bom. Era muito bullying, mas é isso. E hoje, olha pra você ver, eu tenho tanto orgulho disso, eu chego nos lugares, ontem eu fui numa marcenaria e fui conversar com vários marceneiros, de uma empresa que vende móveis planejados. E eu estava lá tentando conversar com eles para dizer que a gente precisava estreitar os laços na rede social. A gente faz o gerenciamento dessa empresa. E eu preciso do humanizado, porque é 50%, 50%. Quem compra, compra de alguém. Então, eu fui lá para bater na tecla e para falar que todo mundo era vendedor e tudo. E aí, teve uma pessoa que falou, não, isso aí é obrigação de quem vende. Eu falei, então você vai ser funcionário a vida inteira, né? Porque você precisa... Hoje o médico vende o produto dele. O médico é vendedor. Se ele não vender, se eu não tenho uma reputação legal no Doctoralha, no Google, e não vende. Precisa ser vendedor. Não tem mais essa distância de... o vendedor é o pobre, é o ferrado da história e o empresário é... Não. A empresa só existe... Porque existe... Exatamente. Se a venda acaba a receita. Principalmente o profissional autônomo, né? O próprio profissional autônomo ele tem que estar se vendendo o tempo todo, porque senão como é que ele vai? Eu me vendo o tempo inteiro, gente. Inclusive, aproveitar para pedir indicação, mentira. Qual que é o Instagram? É @rimamarket, a melhor empresa de marketing do mundo. Muito bom, a minha. Muito bom. Vamos lá, então, né? Vamos continuar? Me conta, então, aonde você... Porque ainda tá em aberto, onde que você quer chegar? Até o final a gente consegue responder. Eu vou querer saber, tô curiosa. E aí, eu acredito muito que propósito na vida não é algo que a gente nasce e acorda de manhã e fala hoje eu vou transformar o mundo, hoje eu descobri o que eu quero da minha vida, né? Você vai construindo isso ao longo do tempo e quando você olha para trás, você começa a construir propósito. Você olha para trás, você vai organizando o que aconteceu na sua vida e fala, o propósito é esse aqui. Uhum. É isso que eu comecei a construir e para onde eu tô indo. Então, a gente foi construindo a relação com o nosso negócio, que a princípio a gente, né, eu te falei, eu estava procurando algum nicho para entrar mais focado em startup, inovação. A gente criou uma empresa. E aí eu vi uma possibilidade que um cara que era estagiário meu na minha agência era muito bom em fazer PowerPoint. Uhum. Era muito bom em fazer PowerPoint, mas era um serviço que assim, a agência nem cobrava, né? O cliente, por exemplo, o cliente lá te pede uma estratégia de redes. Uhum. Aí você monta uma apresentação para mandar para ele. Hoje tem o Canva, né? Mas você não cobrava dele. Falava, eu vou te cobrar apresentações separadas. Lógico. Ninguém via isso como valor. A empresa fazia isso de graça. Então a gente tinha um estagiário lá para fazer esse servicinho de corno. Ficar criando um PowerPoint e fazendo a apresentação. Meu Deus, onde será que está seu estagiário hoje? E aí o estagiário... E aí, cara, ele saiu da empresa, né? Acabou o estágio dele, ele formou. E eu encontrei com ele, tipo, meses depois. E ele tava empreendendo, ele falou que tinha montado uma startup de PowerPoint. Mentira!
Ele montou uma startup de PowerPoint. A ideia dele era criar uma plataforma para, tipo, não era um Canva, né? Mas era, primeiro, ele queria validar o negócio fazendo apresentações personalizadas. Então, ou seja, eu faço as suas apresentações que você for usar para o seu cliente, você me paga, eu faço as suas apresentações. E daí ele entender alguns caminhos e começar a colocar automação ali e criar algum produto em cima disso. E aí ele me contou isso, me pediu ajuda, pediu para mentorar ele de alguma forma. Nessa época eu já empreendia, tinha 10 anos. Eu falei, cara, 10 não, um pouquinho mais. Eu falei, vamos, pô, achei legal pra caramba e tal. A princípio, falei, você escolheu uma dor grande, mas que nunca vi ninguém monetizar ela. Mas vamos lá. E aí comecei a ajudar ele. Num dado momento, ele captou um investimento. Ele montou um conselho muito legal. E aí ele me procurou e me chamou para ser sócio dele. Mentira. E quando ele me chamou para ser sócio dele, eu tinha já uma operação. E aí eu vi um valor incrível no negócio. Né? Obviamente, tem até uma brincadeira, se for olhar em outros depoimentos que eu já dei, né? Que na verdade ele me chamou para ser CEO do negócio. Eu falei assim, eu nunca vou trabalhar para você, que você era meu estagiário. Você vai, assim, em contrato... O ego não deixa. Em contrato, você vai ter que continuar sendo meu estagiário. Ai, meu Deus! E o Breno, hoje a gente é sócio na Smart Talk. E a gente construiu esse negócio que em 6 meses eu já tinha mais gente na minha operação do que eu tinha nessa minha outra empresa. Que assim, pô, era um negócio legal, que me satisfez, conquistei muita coisa, os sócios eram muito legais, são meus amigos. Mas eu conquistei muita coisa depois disso na Smart Talk, com uma pegada mais digital. E assim, aí eu achei que eu tinha achado a startup, que a gente ia criar um Canva da vida, que a gente ia fazer um negócio. E a gente viu que não era isso também, não. Quando a gente começou a fazer... A sensibilidade mudou Não, acho que nem isso. A gente, quando começou a criar o produto, a gente foi validar o produto testando com algumas pessoas. Então, ou seja, a gente precisava testar se o PowerPoint de fato impactava. A dor era diferente do que vocês achavam. E a dor, na verdade, ela era muito maior do que a gente achava. Porque a ideia nossa era assim, se eu resolvesse o problema do Renato, uma apresentação para ele ter amanhã, eu posso criar um negócio mais expresso, mais rápido, que ele não precise de mim, e aí eu faço com super velocidade. Ele me manda 10 slides, eu devolvo 10 slides, você 10, eu devolvo 10, para ele 10, para ele 10, 50. Quando você tem uma fábrica de fazer slides rápidos, isso você podia criar um formato que depois a gente até fez isso, né? Tipo uma Rock Content. Você cria uma rede de pessoas para trabalhar e você intermedia essa relação para a construção de conteúdos em PowerPoint. Só que a gente começou a ver, assim, comecei a atender presidente de empresa multinacional, gente muito relevante. Aí o Rony da Reserva procurou a gente fez a apresentação dele. Aí ele fez um depoimento lá que, para a gente, super relevante na época, né? Que mudou a percepção do que a Reserva tinha sobre comunicação. Óbvio que o mérito é 100% dele lá, mas a gente começou a fazer as palestras, começou a dar muito resultado. E você não escala esse tipo de coisa. Eu não consigo escalar um produto tão personalizado. Não consegue. E é justamente isso que tornou vocês... Que fez o diferencial, né? Porque a gente resolveu virar especialista em storytelling. Então a gente mudou um pouco o foco em não ser só PowerPoint, e ser mais storytelling, ajudar a construir as histórias. E nisso a gente achou um mercado muito especializado, mas que, assim, que demandava um contato pessoal. Mas hoje a gente fala com gente incrível, assim, a rotina nas Smart Talk é muito legal, de gente bem relevante, ligando para marcar almoço, assim, tipo, ontem eu tava almoçando, me ligou uma pessoa, eu fui abrir, um cara que, tipo assim, super famoso, tipo, 15 milhões de seguidores na internet, ex-BBB, mas não BBB dessa leva nova de que já era um artista antes. O cara quer fazer uma palestra, chegou na gente, ele quer contar essa história melhor, ele quer impactar as pessoas através da história dele, e ele não sabe como fazer. Tipo assim, isso é meio rotina, isso é super legal. É lindo. Porque é isso e bons executivos que querem ajudar a contar a história das empresas, gente que precisa vender e usa a ferramenta de a apresentação como uma ferramenta de comunicação. Então, a rotina é boa porque é sempre uma rotina de impacto. Então, a gente viu que a gente gera muito mais impacto se a gente não escalar o produto, mas escalar a forma de fazer o produto. Então, às vezes, a gente focar em ter um produto mais recorrente, plano de slide, menos profundo, né? Mais superficial. A gente tentou escalar a forma de fazer ele. Então, assim, construir uma rede de pessoas que trabalham com a gente para capacitar essa rede para que a gente atenda mais clientes e tenha uma operação menos agência, mas que a gente conseguisse gerar mais impacto para o cliente final. E a gente é muito focado em o cliente final, seja uma startup
tá captando um deck lá, tá fazendo um deck para investimento e ainda não está capitalizado. Até a gente fez ano passado, durante a pandemia, a gente fez, acho que assessorou 2 ou 3 grandes vendas, assim. Vendas que o cara ia fazer IPO e aí contratou a gente para fazer a apresentação para investidores. Um dos investidores viu e comprou a empresa e a gente assessorou durante esse processo. Então, assim, é meio que uma rotina nossa hoje, atuar um pouco nessa área de M&A, assessorando do ponto de vista de comunicação empresas que estão buscando investimento através de uma história diferente, né? Esse é um dos negócios que eu faço, porque aí no meio da pandemia, aí tem que dar fecha aqui e abrir uma nova conta, né? No meio da pandemia, eu fui o diretor de marketing do Cruzeiro. Então, ou seja, já estava super consolidado dentro da operação da Smart Talk, já era conhecido como o Rodrigo da Smart Talk, já tinha um caminho, assim, legal do que eu queria fazer na minha vida. Já tinha virado sobrenome Small Talk. Oi? Já tinha, mas Small Talk já tinha virado sobrenome do Rodrigo. Já tinha, era o Rodrigo da Smart Talk, o Rodrigo da Smart Talk. E aí, achei que era um negócio consolidado, era aquilo que eu ia fazer pro resto da vida. E assim, eu sou um cara meio de ação, né? Contei o caso da Maratona de Chicago aqui, eu não sou um cara de ficar esperando. Maratona de Chicago. Eu não sou um cara que ficar esperando as coisas acontecerem, não. E quando o Cruzeiro caiu para a segunda divisão... Isso não se fala. Todo mundo... Não, isso é importante isso não... falar. Isso é importante Voltou falar. a ser o menor de Minas. Isso é importante falar, porque assim, se a gente não absorvesse isso, a gente ia deixar o Atlético reinando muito tempo. Então, você já viu que já voltou ao normal. Crise, bloqueio em conta e tudo mais, o Cruzeiro tudo deu uma estruturada. Tudo normalmente. E aí, o que aconteceu foi que, quando todo mundo estava criticando, reclamando, jogando pedra, eu falei, cara, vou tentar ajudar. Né? Então, assim, eu procurei, me movimentei para ver o que a gente pode fazer para ajudar, movimentar alguns empreendedores, para ver o que a gente poderia ajudar no clube. E, assim, a ideia era, tipo, uma ajuda mesmo, voluntária, durasse pouquinho tempo e tudo mais, mas acabou que a gente vai se absorvendo com isso e eu recebi o convite do presidente Sérgio para ajudar um pouco mais no dia a dia. Acho que tem muita coisa legal acontecer. O futebol é um negócio meio... Eu gosto de falar pouco, você pode ver que minhas redes sociais não falo zero disso, porque tudo toma uma proporção muito grande. Então, se eu não uso rede social, principalmente Instagram, que é uma rede que eu tinha antes, para me promover, para falar sobre futebol, nunca fiz... Eu não avisei as pessoas nem que eu saí do Cruzeiro. Né? Mas o caminho lá era assim... Vamos entrar, vamos construir alguma coisa, vamos ajudar, vamos resolver um problema e vamos embora. E o vamos embora era... Eu posso ir embora quando eu subisse para a Série A ou quando fosse vendido, que era a lógica que a gente estava querendo lá de ser o primeiro clube empresa, que a gente correu atrás da lei e tudo mais. Quando eu falo a gente, tem uma estrutura muito maior que eu, do presidente, dos outros executivos, as pessoas que fizeram aquilo de fato acontecer. Eu era uma pecinha lá, ajudava um pouco em receita... ajudava um pouquinho com projetos de inovação, mas assim, era uma peça pequena dessa engrenagem. E aí, quando a gente foi vendido, né, isso era um negócio legal, quando todo mundo estava comemorando a venda, eu já estava pensando, cara, já estava conversando com as pessoas, né, com o Paulo lá, que era o CEO, com o Sérgio, presidente, falando, nosso trabalho está feito aqui, nós vamos sair. E já encerrou, Já encerrou. Pô, mas agora que vai ser legal, agora que nós vamos subir, agora que nós vamos... Não, já fez parte, já né? Acabou. Você já construiu. O empreendedor gosta de resolver problema. O problema está resolvido, vamos para o próximo problema. E aí, foi um negócio super legal, porque, achei que depois de 20 anos empreendendo, a carreira estava consolidada, eu não ia fazer mais nada que não fosse o habitual. E aí, eu saí do Cruzeiro com 30 dias depois que foi vendido e com 0 planos. E com um plano, inclusive, de não voltar para a Smart Talk. Já tinha... Porque no meio da pandemia... A gente acabou comprando uma empresa, a gente fez uma fusão com uma empresa de educação e o CEO, que é 10 vezes melhor que eu, ficou no meu lugar, obviamente. Então, a gente deixou ele lá no meu lugar e a gente tem sempre se cercar de gente melhor que a gente para a gente conseguir ter mais resultado. E aí, ele no meu lugar, a operação rodando bem, eu atrapalho mais que ajudo hoje. E eu vi que tinha... Porque o fundador, depois de um tempo, ele atrapalha o negócio, né? Ele tem muito enraizado o propósito dele, como é que ele quer que a coisa seja. Concordo. E a empresa tem que mudar. Você tem que soltar um pouco também, né? Então, ou seja, hoje eu ajudo a empresa comercialmente pra caramba, porque chega muita coisa em mim, mas com estratégia. Eu sou bom de estratégia, sou bom de resolver problema, eu sou bom de... eu sou um cara otimista, eu não vou desistir fácil, mas eu sou péssimo na organização, na estruturação, e às vezes a empresa, agora que no tamanho que ela está, ela precisa... o bumbo tem que ser tocado de uma forma diferente. Eu acho que... E aí você tem que
se cercar de gente que faz isso bem melhor que você. Eu entendi isso no meio do caminho. Antigamente eu achava que eu tinha que fazer isso. Que e legal isso, né? Porque isso é um divisor. Parece um processo muito simples a gente falar disso. Mas eu acho que é um divisor a partir do momento que você entende que você não tem que dar conta de tudo, que você pode delegar e que você vai... Acho que até profissionalmente... Pode não, né? Você é obrigado, você deve. É que você se sente melhor. Eu aprendi isso muito na raça mesmo. Porque eu comecei minha agência de um jeito sonhador, né? Na verdade, eu trabalhava para o Google, eu tinha engravidado do meu filho mais novo. E na época, eu tinha o pai do meu filho era extremamente ciumento. E aí eu saí de lá e tive que vir e trabalhava em São Paulo e aqui. E aí vim para cá e falei, meu Deus, agora o que eu vou fazer, né? Vou trabalhar com o digital mesmo, porque agora eu comecei. E aí eu comecei a me apaixonar pelo marketing. Mas foi uma profissão que nasceu de sonho mesmo, de gostar. E aí quando a gente inicia geralmente uma profissão dessa forma, a gente... peca muito, né? Porque a gente, mesmo formado em administração, que eu achei que me ajudaria para alguma coisa, mas não adiantou na minha empresa, né? Porque eu não fiz planejamento estratégico nem nada. Depois ela foi esbarrando nos processos que trouxe um sofrimento grande, que se eu tivesse entendido isso antes, eu já tinha delegado, tinha soltado e tinha feito diferente, né? Mas não aprendi. Eu acho isso é o básico, né? Assim, nos Estados Unidos é muito... Voltando ao exemplo americano, né? É muito bem visto esse second time do empreendedor, assim, o cara fez um negócio, falhou rápido, mas ele já teve um fracasso relevante na vida, ou teve um fracasso durante a tentativa de fazer o negócio, por isso ele demorou um pouco mais. E aí, quando esse cara vai, por exemplo, montar um segundo negócio, nos Estados Unidos, assim, esse histórico é considerado como um ponto importante para ele receber um investimento e para ele ser uma pessoa que vai ter que as pessoas vão ver sentido em estar junto do empreendedor. Um empreendedor que esse cara tem mais chance de ter sucesso, entendeu? Aquele cara que já pecou, que já errou. Aquele cara que tem a história perfeita, ele não é tão bem... Assim, tá bonitinho demais. Uma hora vai dar errado e vai ser comigo. Sim. Então o investidor fala, cara... o cara que tem que aprendeu com erro. Com o erro dele já. Inclusive, eu quero aproveitar para emendar nessa pergunta aqui que eu anotei, que essa ainda é uma das perguntas para mim mais importantes. Que quais foram os momentos mais transformadores da sua vida e o que você aprendeu nesses momentos? Então, pode ser profissionalmente, pode não ser, mas eu falo assim, todo mundo tem uma história triste para contar, tem momentos de aprendizado, e é esperto quem tira proveito disso. Então, eu tenho certeza que talvez o pior momento de sua vida foi o mais transformador. Não, mas isso é absoluta. E o que você aprendeu? Assim, eu tava nesse momento, então... Quando eu estava contando essa última história aqui da saída do Cruzeiro, estava exatamente nesse momento. Eu estava extremamente assim, absorvido dentro do futebol, né? Então, assim, minha rotina era acompanhar jogo de futebol todos os dias. Era super focado nisso. As pessoas, assim... realmente, o futebol, 10%, o que a gente vê é 10%, 5% às vezes o que acontece. Então, você está envolvido num negócio que tem uma... grandiosidade imensa, qualquer movimento seu vira uma coisa gigante. Então, eu fiz campanha de política agora do Alencar da Silveira, que é presidente da América, e aí eu vi a importância, inclusive, do futebol para a política. Não, sim. O envolvimento é enorme. É assim, e tem um Mas negócio... você já estava até gostando da Série B, né? Não, assim, vai acostumando, né? A gente vai acostumando. Vocês ficar 40 anos sem ganhar nada... Você já acostumou a perder de 6-1, né? Não entendi, já acostumou a perder de 6-1, mas vai é perder verdade, de novo, assim, tá? a régua do ser humano, ela vai baixando. Então, ou seja, a gente começou, por exemplo, hoje tem um negócio engraçado, o Cruzeiro, né, no momento hoje, né? O podcast vai ficar eterno, mas o Cruzeiro está numa situação pior que a do Atlético, porque o Cruzeiro está na Série B, o Atlético está na Série A, mas na régua de relativização, o Cruzeiro está... campeão, sei lá. Não tô entendendo. O Cruzeiro foi campeão. Que papo desagradável dele. E o Atlético tava numa fase super difícil. Os caras reclamando, ninguém vai no estádio. O Atlético não tem nem entre os 10 maiores rendas no público médio no estado. Em estádio, o Cruzeiro tem o segundo depois do Flamengo. Então, ou seja, é um momento bem relativizado, né? A régua das pessoas não é muita regra absoluta. Tipo, eu comparando com você. Sim. É eu comparando com a minha situação. Então, às vezes, eu tô fudido. Sou o cara que passa numa situação super difícil. Então, qualquer pequeno ganho, pra mim, é ótimo. Ótimo. E às vezes você tá lá numa vida excelente. E aí você não consegue ver valor porque você não consegue ter ganhos na sua vida. E você fica achando que tá tudo difícil, tá tudo ruim e tudo mais. É isso mesmo. Eu tive
um aprendizado muito grande na minha vida, Rodrigo. Minha mãe adoeceu e faleceu. Perdi minha mãe tem 3 anos. Anteontem fez 3 anos. E ela descobriu o câncer, era uma pessoa extremamente cuidadosa com a saúde dela. Ela descobriu o câncer por cuidado, indo até o médico. Então, ela não sentiu a dor do câncer. Ela era uma pessoa extremamente cuidadosa, então ela teve o prejuízo do tratamento antes da dor do câncer, né? Então, o tratamento se tornou muito pior do que a doença. Porque ela não conhecia a dor da doença, ela conhecia apenas a dor do tratamento. E aí, antes dela falecer, ela ficou 2 meses sem fazer o tratamento. E é do inferno que se vê o paraíso. Tem um ditado que fala isso. Que é aí que ela começou a ver a importância do tratamento, da quimioterapia, que aparentemente era ruim. Entendeu? Mas que, na verdade, a doença era muito pior. Então, eu acho que, de fato, esses processos são transformadores e a gente aprende a valorizar, de fato, os momentos bons, legais. Eu sou uma pessoa extremamente feliz, extremamente alegre. Eu sou otimista nata, sagitariana. Eu sou mesmo, otimista nata. Eu piadista, eu tô na merda, eu tô rindo, eu tô falando, vou fazer nada, o que eu vou fazer? Eu vou começar a rir. E eu tive momentos muito, muito transformadores na minha vida de sofrimento. Na história da humanidade, a gente nunca viu um pessimista que tenha dado certo. Então, assim, eu prefiro estar com os otimistas também. É isso. Qual que é seu signo, pra eu saber? Ares. Eu sou ariano com, acho que, ascendente em escorpião. Meu Deus! O capeta, meu Deus! Péssimo. Não, sei. ascendente em escorpião. A minha esposa fala que eu sou péssimo. Não, é péssimo. É Satanás. Eles chamam de Satanás. Aí eu tento melhorar outras coisas. Mas assim, eu acredito demais nisso, nessa questão de você ser otimista para as coisas que você quer conquistar. Eu não consigo conviver com gente pessimista. Nossa, é não muito consigo mesmo, pesado, cara, né? É pesado. Assim, eu não me envolvo, assim... É pesado. É automático, né? Eu perco a paciência. Assim, é engraçado que eu que estou nesse meio de empreendedorismo já há praticamente quase 10 anos, através da CDL, né? Assim, praticamente todo mundo que você vê que é bem sucedido, é uma coisa que o nosso, talvez, o maior especialista hoje em marketing digital, o Thiago Fonseca, fala. Todo cara bem sucedido, normalmente ele já quebrou, normalmente ele já teve falido com conta devendo 300, 500, até 1 milhão, entendeu? O cara já passou por... O cara já tá todo machucado. Então, assim, pro cara crescer, ele já tá todo cicatrizado, é muito mais fácil às vezes. Ele já sabe lidar com situações que normalmente que a pessoa normal não passou. Seria insensato na hora de resolver. Exatamente. Eu coleciono essas daí também. Então, eu também. Então, exatamente. Ele fala, se você tá no momento, você já quebrou 1, 2, 3 vezes, você tá com a conta bancária devendo 200, 300 mil, pode saber que você tá chegando a sua hora de você ficar milionário. Você ficar milionário. Assim, eu nem balizo sucesso por dinheiro, né? Hoje em dia, o sucesso não é muito balizado por dinheiro, porque a gente tem muita gente que tem apenas o dinheiro e tem muito problema na vida, né? Então, é uma série de fatores. Comum, né? É o mais comum, né? Você tem que balizar isso com outras coisas, né? E assim, ou seja, respondendo, só pra gente voltar na pergunta da transformação. Na minha pergunta da transformação, exato. Quando eu saí do Cruzeiro, eu me vi numa situação seguinte, ó. Eu tenho uma oportunidade incrível no futebol, porque eu tinha participado de um processo de transformação que era Trending Topics no mundo, né? Então, quando a venda foi Trending Topics mundial, tinha muito espaço. Recebi convite para trabalhar em um monte de projeto ligado ao futebol. Abriu muitas portas, Abriu muitas portas. E eu resolvi não ir para nenhum projeto nesse sentido. Assim, algumas iniciativas eu comecei a construir nos bastidores para criar alguma coisa que, obviamente, tivesse ligado a esporte, mas que não utilizasse a plataforma do Cruzeiro. E alguns desses projetos eu tentei tocar à frente, né? Que depois eu vi que não era o melhor caminho. Mas eu preferi voltar, assim, eu tava com um menino nascendo, eu saí do Cruzeiro, meu menino nasceu 5 dias depois, sei lá, 5, 10 dias depois, foram exatamente 10 dias depois, quis cuidar dessa paternidade durante esse período. Era o meu segundo filho, então assim, o pau tava quebrando em casa, precisava ter um pouquinho mais. O segundo é menos pior, fala a verdade. Cara, o primeiro é mais cabuloso. Porque o primeiro foi um anjo. Entendeu? A minha também é uma princesa. Então, como o primeiro foi um anjo, a gente foi ter o segundo. O segundo é anjo também, só que não. O segundo é brabo. E aí, esse meu segundo é brabo. Mas assim, ele é um anjo também, mas é um anjo brabo. Bravo mesmo, assim, bravo.
quer tudo que ele quer, ele consegue, através do choro. E Do choro? Então, ou seja, eu não tinha... a gente não tinha tanto problema de dormir à noite com o primeiro, com o segundo já tem. Sim. Mas aí você vai se equilibrando. Mas o problema nem é esse, né? A vida familiar eu sempre me equilibrei bem. Mas aí eu resolvi não voltar, não fazer uma coisa que eu faço há 20 anos. Eu não assumi nenhuma função executiva. Então, assim, não assumir função executiva é não ter uma rotina, não ter one-on-one, não ter reunião de feedback, não ter reunião de time, não ter reunião geral. Isso começou a fazer muita falta. Mas, assim, e não tinha escritório. Eu deixei o dia a dia de um executivo e comecei a monitorar os projetos que eu era sócio, investidor, que eu tinha entrado. E comecei a pensar como é que eu poderia ajudar de alguma forma o empreendedor. Que, sei lá, eu há 10, 15 anos atrás, na parte que eu estava me fudendo, a ter um pouquinho mais de sucesso. E aí comecei a desenhar algumas iniciativas para eu entrar um pouquinho nisso, né? Aí dessas iniciativas que eu estou desenvolvendo, e aí isso foi transformador, porque eu fiquei um tempo grande e as pessoas às vezes estão... Às vezes o cara vai olhar para o que eu estou falando e fala assim, esse é o white people problem, né? O cara deixou de ser executivo porque não precisava e porque agora ele está... Na vida boa. Na vida boa. Mas assim, é justamente o contrário, né? Porque a gente não é motivado pelo dinheiro. Então, ou seja, e o dinheiro faz falta sempre no dia a dia. Sim. Você corta lá a torneirinha de dinheiro que você está recebendo, sendo executivo de algum negócio, né? Esse trabalho seu do dia a dia que paga suas contas. E você começa a pensar, de fato, assim, tipo, calma, agora o que eu vou fazer? Eu não queria ser executivo, eu não queria trabalhar para ninguém. Eu queria criar um negócio novo. Criar um negócio novo, eu criei 10, 15 anos, 20 anos atrás, eu sei que dá trabalho pra caramba. Sim. Que vai demorar mais 5 anos, 10 anos pra ter resultado. Você vai ficar naquela loucura, como é que você vai construir, né? E aí... Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. 10 tipo meses, isso, não tem saída. E normalmente as pessoas são pressionadas pelo tempo delas e o dinheiro que elas têm para tomar uma decisão que não necessariamente é a melhor para a vida delas, mas é a mais rápida. Ela precisa tomar uma decisão rápida. É de retorno mais rápido, financeiro, né? Eu organizando isso, fiquei 10 meses organizando a minha vida, né? Pô, como é que nós vamos fazer? Acho que o caminho hoje é muito mais de apoiar empreendedores através de iniciativas que envolvam investimento. Então, eu estou envolvido com a estruturação de alguns fundos de investimento para investir em startups no formato mais difícil delas, né? Que elas estão num momento assim, tipo... Acabar de ter a ideia, não sabe como vão construir isso, né? Que a gente fala early stage, já com um produto um pouco mais validado, mas assim, com tem formato... Tem ideia, mas não sabe executar, né? Que o cara mais precisa... E é muito comum, gente. Não, é muito comum. 90 e tantos % das empresas morrem nessa fase. Tem gente que contrata a agência e o que você falou achando... também, essa geração da nossa, né? De 80 para baixo, né? 80, 90, Não. Pausa no podcast. O pessoal quer as coisas muito imediato, né? É uma geração que gosta das coisas imediatas. Não é geração, não. É todo mundo Você também é. Não existe médio prazo, não existe longo prazo. Tudo é de imediato, né? Então... Não, mas essa é uma característica mais próxima dessa geração, né? O imediatismo, assim, de querer... Porque o cara quer ser feliz hoje, né? Eu quero ser feliz hoje, tem problema. Não, mas antigamente o cara sabia que tinha um caminho, que eu vou trabalhar daqui uns anos. Os meninos querem começar a trabalhar hoje, não tem experiência nenhuma. Ele quer ir pro estágio, mas assim, ele não quer trabalhar, mas quer receber. Ele quer trabalho, entendeu? Ele quer emprego, ele não quer trabalhar. É isso. Assim, algumas pessoas. A minha forma de ver isso é que, de alguma forma, a gente tem que... Se esse é o mundo que está posto pra gente, a gente tem que se adaptar a ele, né? Eu acho que as gerações vão se entender, porque você vê que os grandes problemas de saúde mental que a turma nova está enfrentando é justamente por ver que não é assim. Né? Que, tipo... A banda não toca da forma como eles querem. Eu vi menino começando com um menino novo esses dias e aí eu tava questionando, né? Questão de trabalhar de graça e tudo. Eu falei, quando eu comecei, eu trabalhei muito no final de semana, cansei de trabalhar de graça. Mas eu tava preocupado, eu não tava preocupado com o dinheiro, eu tava preocupado no início em adquirir um conhecimento que eu não tinha. E o que viria daquilo também, porque é bem legal, aproveitar a experiência, né? para poder adquirir um conhecimento que eu não tinha. E o cara, não, se não tiver, se o cara não me pagar, eu não vou trabalhar, porque trabalhar de graça, mas você vai aprender. É um final de semana que você vai trabalhar de graça, mas você vai aprender o conhecimento que você vai ter. Ah, não, mas se não pagar, eu não vou, não. Eu sou desse jeito. Então, assim, às vezes o conhecimento que você vai adquirir vai te trazer muito mais dinheiro lá na frente, o retorno na frente, do que o dinheiro imediato agora. Assim, as ações que você toma hoje, elas vão impactar a sua vida daqui a 5 anos. Com certeza. Só que as pessoas não têm essa visão. E aí, essa visão imediatista faz com que a pessoa não consiga ver esse universo de 5 anos. Mas você pode ver, hoje, o que está acontecendo hoje na sua vida é resultado do que você postou. Para mim é o maior ditado da vida, né? Você colhe o que você planta. E tudo tem um tempo, né?
pra O Flávio virar Augusto, colheita. o Flávio Augusto fala, tem uma frase dele, né? Talvez tenha ficado até famoso, porque ele estava gravando um depoimento sobre isso. Que é assim, ó, durante a sua fase de plantar, você planta com as duas mãos. E se deixar com 2 pés, você planta o tempo inteiro. E na sua fase de colher, você colhe com uma mão, mas com a outra você continua plantando. Porque senão você para de colher lá na frente. Exatamente. É isso mesmo. É isso sim, Aí o é só mover processo- ciclo. E a minha vida é exata, assim, a minha e de todo mundo é exatamente isso. Assim, já estou pensando no ciclo daqui a 5 anos. E esse ciclo daqui a 5 anos, para mim, né, apoiar algum empreendedor agora que está precisando crescer o negócio dele, ele não tem as ferramentas para o negócio dele crescer, não tem dinheiro para fazer isso Rima. acontecer. Rima. Mentira. Mas podendo estudar. Depois é Me até dá bom você, uma ajudinha. já que você está procurando, Encontrou. tem um programa na CDL que chama Varejo Inteligente, que é feito exatamente para poder apoiar startups. Às vezes pode ser uma coisa interessante aí para você. É. Legal. Eu tenho me ocupado, eu já me ocupei mais, hoje em dia eu ocupo muito pouco por causa de agenda, mas eu sou mentor de algumas aceleradoras. Tem uma que eu gosto, tem assim, na verdade algumas não, né? Uma só hoje que eu estou me ocupando, que é o MI5, que é a aceleradora de startups da Link, que é uma faculdade focada em empreendedorismo em São Paulo. Então os caras são uma faculdade só de empreendedorismo. Então o objetivo estratégico, o objetivo principal da universidade é o aluno entra, ele vai montar uma empresa. E a universidade a faculdade vai ser sócia dessa empresa, vai apoiar. Entendi. E eu faço parte da rede de mentores para ajudar os meninos nisso aí. Legal. Obviamente ainda é um mercado com muito espaço no Brasil, né, que as pessoas se ocupam um pouco, né, a resolver esse grande problema que talvez uma das mudanças que tem 2 formas de resolver o problema do Brasil, né, com educação e com empreendedorismo, assim, que não vai depender de governo e nada. E as pessoas ainda não veem isso como valor, porque o empreendedor no Brasil ainda é o vilão. Mas eu acho que essa história está mudando e vai mudar. Eu concordo uma velocidade plenamente um pouco com mais você, rápida. Rodrigão. Eu até fiz uma pesquisa no meu LinkedIn há pouco tempo, essa questão do empreendedorismo. Porque eu, por exemplo, sou de família de classe média alta, né? E desde que você já sai da barriga de sua mãe, a família já falando. Você vai fazer 2º grau e depois que você fazer o 2º grau, você vai fazer uma faculdade de Direito para tentar concurso. Entendeu? E assim, praticamente, quase todo mundo que eu conhecia da minha faixa etária de idade, todo mundo fala isso. Até hoje a família, tem que tentar um concurso, tem que tentar concurso público. Entendeu? Você não vê incentivo nenhum para empreendedorismo, né? Na casa de todo mundo é assim. E, por exemplo, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn. Mentira pura. Na Eu minha fiz uma não é. Engraçado, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, que é uma rede social que todo mundo acha que é mais ligada a RH, a procura de emprego, e mais de 40% está ali com o intuito de empreendedorismo, entendeu? E o que me assustou foi que para funcionário público mesmo, deu 40 para empreendedorismo, 40 para emprego normal, né? Para o setor privado, e deu 30 e pouco, acho que 28% que deu para funcionário público. Então, assim, isso aos poucos está mudando, entendeu? Só do empreendedorismo estar ali liderando, eu já numa rede onde normalmente é de procura de emprego, assim, me assustou, né? Mas eu acho que até por causa do desenvolvimento de marketing digital hoje, a facilidade que o cara tem, às vezes dentro de casa mesmo, ele pode ter a empresa, pode ter o negócio dele, isso deve aumentar muito o empreendedorismo esses anos aí que vem pela frente. Com certeza, cara. Acho que um caminho sem volta aí, felizmente, né, pro Brasil. E aí, Sandy, o que você tem mais pra gente aí? Não, você ainda não me falou. Falou do momento, mas você não me falou o que você aprendeu. Olha aqui, ó. Quais foram os momentos mais transformadores da sua vida? Então, você falou da passagem pelo Cruzeiro, do momento a passagem pelo Cruzeiro. Não, tem vários, né? Tá. E o que você aprendeu com ele? Então nesse momento em que você soltou esse projeto do Cruzeiro, né? Porque para você já tinha cumprido, né? Ele já estava participando de uma história de venda enorme, né? Você tinha feito a sua participação lá. O que nesse momento foi o aprendizado mais importante que você teve? Então, um bom aprendizado pra gente ter é que você nunca você sempre está. Você nunca você sempre está. E assim, eu entendo um pouco as pessoas que se apaixonam loucamente pelo negócio de futebol e elas entram como executivas de um clube, vai trabalhar no clube e nunca mais consegue sair. Porque você tem um negócio muito legal. Imagina você ter uma empresa, aí uma empresa que acontece essas coisas normais aqui.
igual todas as outras empresas. Só que tem 100 jornalistas tomando conta desse dia a dia. Então, ou seja, se faltou água na empresa, se acabou a luz, qualquer coisa acontecer, vira notícia. Então, assim, a exposição é muito grande. A exposição pro lado bom e pro lado ruim. Então, Com certeza. 90% pro lado ruim, mas o lado bom é quase uma droga, né? O time ganha um jogo, fica aquela euforia, você tem alguma coisa... Você tem informações de bastidor, pô, eu tava lá na contratação do técnico lá, então você sabe esse tipo de coisa. Você torce? Não, loucamente, né? É mesmo? Não, quando você... Principalmente, assim, quando você tá no dia a dia, assim, além de tudo, é seu trabalho. Eu sou muito torcedora. E A minha aí- camisa do Cruzeiro nem é azul mais, ela tá roxa porque eu deixo ela na janela pra irritar Não, atleticano. eu trabalhei como executivo voluntário um ano. Não é não sei roxa se porque virou pano de chão, não, né? mas Olha, eu- é mentira, Ai, meu hein? Deus do céu. Olha, Renato, deixa Olha, mentira, hein? o meu time em paz, por favor. Ô, Sandra. Tá achando que você quer virar cruzeirense, Não, ó, isso aí sério. não- Pode ser algum. Isso é normalmente recalque. isso Tem um ditado que fala assim, sempre. quem desdenha quer comprar. Ô, Preto e branco. Ô, Sanja, tem uma coisa que é diferente, assim, é que eu não só gosto, não. Eu fui executivo voluntário, sem receber um ano. Trabalhando todo dia de 24 horas, fim de semana, sem tempo. Então, assim, eu sou Entendi. muito envolvido. Hoje em dia deu um tempinho, assim, pra minha família ter um pouco de sossego. Pra você não separar, né? Pra você... Exatamente. Então, assim, hoje em dia eu tô num rehab, assim, bem feliz, assim, de presença em estádio, essas coisas. Já volto de novo. Tá certo. Mas, assim, o que eu aprendi, né? Quando eu falei de você não é, você está, você tem que entender muito bem sua posição e saber que as coisas na vida vão mudar em algum momento. São momentâneos. E, assim, tanto as coisas boas quanto as ruins. A gente achou que o Cruzeiro ia fechar, ele não fechou. Então, ou seja, nem tudo vai ser ruim e eterno. E tudo vai ser bom e eterno. Então, a parte boa disso também... Cíclicos. Falando de ciclos, né? Você tem que entender fechar o ciclo ciclo, e começar aham. outros ciclos. E às vezes essa mudança de ciclo, as pessoas meio que entram elas começam a sofrer demais. Eu sofri pra caramba. Esse ano foi um ano duro para se organizar esse novo ciclo. Eu acho que eu tomei... eu tomei as piores, mas eu tomei com certeza as melhores decisões que eu tomei na minha vida. Como elas estão acontecendo, não vou poder organizar todas elas aqui. Sim. Porque elas estão no meio de um processo. Tá no processo. No processo. Mas basicamente, né, eu vi que eu sempre fui muito empreendedor. Então, ou seja, quando a gente falou aqui de algumas empresas minhas, mas eu sempre tive 2, 3, 4, 5 negócios simultâneos. Estou no conselho dessa empresa, eu sou do investidor de uma startup. Eu tinha isso muito. Aí Não consegue ter só uma. o caminho é uma como executivo, foco, e várias outras como mentor, conselheiro e tudo mais, investidor. E aí eu resolvi o seguinte, e se eu ficar focado só nos outros, né? Tipo assim, em ser mais o mentor, conselheiro, investidor, e não ser mais executivo. Não entrar tanto dentro, Tanto não do aprofundar negócio. tanto. E talvez eu consiga ajudar mais Mas- aonde eu sou muito bom, né? Porque onde você é muito bom, você pode dar apoios E pontuais. de certa forma também tem um tempo melhor pessoalmente junto com a família e com os filhos, né? Querer aproveitar um pouco isso também. Esse Ou não? equilíbrio, cara, é um negócio que eu acredito que, assim, você tem que... Eu não consigo separar CPF e CNPJ. Então, ou seja, eu não sou um cara, tipo assim, Também não. acabou o trabalho, desligo. Então, eu nunca desligo. Então, eu sou... Não tem como ser diferente. Os filhos dormem, aí você vai trabalhar um pouco É mais. verdade. Aí o filho chorou agora, então agora E você por vai mais que você parar esteja em e casa vai... com família, a gente tá sempre pensando no... Porque assim, não tem jeito. Não Não tem essa jeito, eu disciplina. sou Você tá mãe assistindo de televisão, dois, você vê uma coisa ali, te puxa um pensamento, te puxa alguma Não, coisa. televisão é, mas você entendeu alguma coisa. Mas Eu sempre acho que tem. o filho em si, a gente... Talvez pela maternidade e paternidade, toca mais no nosso coração. Então, a gente acha que acaba deixando o resto tudo como uma coisa secundária. Eu trabalho em casa, tenho 2 filhos também. Uma de 10, um de 5. Eles estudam em horários diferentes. Então, de manhã eu tenho que fazer para casa com um, de tarde é para casa com outro. E aí, o horário que eu consigo mesmo trabalhar a minha criatividade é depois que eles dormem. Aí eu pego o computador, abro... E aí eu Você começo fez a não ter dormirem às 10 da noite, né? às 11 horas. Aí trabalho geralmente é 4. Mando mensagem pra eles, 4, 3, 2. Nossa Senhora. E aí, ó, 7 horas da manhã eu tô de pé correndo. Muito bom, muito bom. Então, esse é um super... assim meio que... Super legal ouvir isso, Mas mas a não gente sabe faço que nada. que é muita não rotina. saio, não namoro, não faço nada. Mas a gente Minha sabe que essa é vida meio que uma rotina de empreendedor, é isso mesmo. O povo fala, não, namorar, eu falo, meu filho.
Deixa eu te contar. Não dá, não dá pra mim. E eu criei um bloqueio de achar que relacionamento te deixa mais pobre. Deixa. E foi quando eu chamei ela pro projeto, ela falou, querendo ou não, a prioridade são os meus filhos. Eu falo mesmo, E tem que ser. Uma vez eu entrei no aplicativo de relacionamento, eu coloquei lá na frase, filhos em primeiro lugar, ninguém me chamou. É possível. Eu achei bom. Porque eu fiz o que devia ser feito, todo mundo encheu o saco, entra. Eu falei, vou entrar. Aí, na hora que ninguém procurou, eu falei, ninguém procurou, agora eu vou embora. Tchau pra vocês. Posso continuar cuidando dos meus filhos. Tem algo que você fez que você não faria novamente? Eu acho uma pergunta, eu até pensei muito antes de fazer essa pergunta para não ser burra, porque eu acho que até nas falhas, e principalmente nas falhas, a gente aprende muito, né? Então, tenho certeza que tudo foi muito bem aproveitado por você. Mas existe alguma coisa que mesmo o sofrimento ou a má decisão sendo bem aproveitada, você não faria novamente? Cara, eu não consigo, mesmo as decisões péssimas, tá? Eu não consigo me arrepender de algo que eu fiz, porque eu sou muito disso, tipo, foi uma decisão horrorosa. A não ser que, mesmo que a decisão tenha causado um dano incrível a alguém, eu acho que nunca fiz uma coisa do tipo empurrar alguém na frente de um ônibus, alguma coisa mais que realmente o cara falar, não, isso aqui eu me arrependo, não teria feito. Mas todas as decisões que eu tomei na minha vida, do ponto de vista empresarial ou pessoal, como elas nunca foram com intenção de prejudicar, as que foram erradas, elas de alguma forma serviram como aprendizado. Sim. E eu tenho certeza que eu só cheguei onde eu cheguei, eu não cheguei a lugar nenhum ainda, mas esse pezinho da montanha que a gente conseguiu construir é por conta de mais das decisões erradas que eu tomei do que das certas. Com certeza. Então, assim, também tenho certeza disso. As decisões erradas são importantíssimas. Ninguém... Elas te fazem sofrer, mas elas são importantíssimas. É algo que você não fica querendo errar, né? Eu vou ali, quando é de manhã, você fala, vou ali dar uma errada. vou lá fazer uma merda. Eu vou errar muito, só que isso vai me ajudar a crescer, né? A gente não... E ninguém também, gente, eu parto de um princípio assim, ninguém tá na praia lá em Fernando de Noronha lá e fala assim, quer saber, minha vida tá boa demais, vou dar uma mudadinha. Não, né? A pessoa tá bom, não tá nem lembrando o que ela tem que fazer, se tá bom, se não tá, se tá bom, então ela não se preocupa em evoluir. Por isso que eu acho que, geralmente, a evolução ela vem acompanhada de, pelo menos pra mim, né? E a gente é tão ignorante nisso que a gente tem que sofrer pra ver a necessidade de tomar uma decisão, né? De fazer diferente. Importante. Qual conselho você daria para quem está iniciando um projeto hoje? Que tem 8 anos, mas eu gosto de conselhos. Me dê. Cara, esse conselho eu dou há muito tempo. Assim, sei lá, 70%, 80%, 90% da parte boa dos resultados que eu obtive em algum momento foi porque eu me cerquei de pessoas boas, tanto comigo como sócios, mas principalmente também conselheiros e mentores. Cara, faz muita diferença, porque você vai tentar, é o atalho do bem, né? Porque eu acho que não existe atalho na vida. Você não vai conseguir... Não existe atalho. Não existe atalho pro objetivo, mas você pode sofrer menos. E aí sofrer menos aprendendo com o erro de quem já errou pra caramba. Então, você ter um mentor do seu lado, ter um conselheiro, é onde eu invisto tempo. Eu sempre investi muito tempo em administrar esse tipo de relação. E aí, hoje tá fácil, porque hoje tem plataforma que você consegue contratar mentor por hora. Então, assim, que você não conseguiria acessar antes por relacionamento. Então, se você não é uma pessoa ultra bem relacionada, que conhece bons mentores, você vai lá e paga por um. É possível, dentro da receita do seu negócio. Conexão mas se você tem conexão, conseguir trazer mentor, conselheiro, trazer para perto do negócio. Mas eu não acredito que empreender também é um esporte individual. Tem um risco aí que empreender é um esporte coletivo. Então, você precisa de ajuda. Tanto na minha tese de investimento, eu não invisto em negócio que tem um sócio só. Eu não invisto em negócio que tem, às vezes, 2 sócios só. Por mais que seja difícil achar um sócio, né? Mas Nossa, tem que ter. É difícil isso. Não é fácil, né? Mas sempre tem que ter. Entendeu? O que você falou, fazer um negócio sozinho é muito complicado. Tem hora que você quer auxílio, tem hora que você tem uma dúvida. É solitário do ponto de vista de tomada de decisão, Sim. como executivo e tudo mais e tal. Mas empreender é um esporte coletivo 100%, sem ter a menor dúvida. Então, assim, empreendendo, essa é a minha tese, né? Concordo. Se o empreendedor não tiver pelo menos 2 caras com habilidades distintas, ele não está numa tese de investimento. Esse cara não vai ter sucesso? Não necessariamente. Só que ele vai sofrer muito mais. Aí, como investidor, eu quero que ele sofra menos, eu quero que eu sofra menos. Lógico. Entendeu? Eu quero ter resultado mais rápido. E esse cara vai demorar muito. Ele pode ter resultado? Pode. Ele provavelmente vai ter resultado. Se ele for bom, ele vai ter resultado. Mas ele sai da minha tese pessoal. Minha tese pessoal envolve
é uma sociedade que tenha pelo menos uma dupla trinca de sócio, trinca ideal, assim. Sim. É isso. Entendi. Então, cercar de boas pessoas no negócio, com sócios, e ter bons mentores e conselheiros que eventualmente já passaram por aquilo que você vai passar. Então, você vai mexer com marketing digital. Tenta achar alguém na área de marketing digital que deu errado, que deu certo, e tenta entender caminhos, né? E aí a gente vai para outra questão, né? Que é a questão do você saber viver e lidar em conjunto, né? Porque convivência... Eu fugi de todos os relacionamentos da minha vida. Tudo que era alguma coisa que me prendia ou que me travava, que eu fugia. Então, eu não escolhi sociedade também, porque... Gosta de estar solto. Você acha que é uma engraçado, sociedade né? de relacionamento? A sociedade é um casamento. Mas, Pois assim, é, e isso... Mas eu conheço muita gente que se dá bem melhor sozinha numa sociedade. Você vai demorar um pouco mais para crescer, eu acho. Porque vai ser difícil você compartilhar a decisão. Sim. Vai ser difícil para você achar alguns caminhos sozinhos. Mas então, se você não tem sócio, pelo menos tem bons mentores. Engraçado que todo mundo fala, é a primeira vez que eu escuto isso, porque todo mundo fala assim, não, sócio mexer com sociedade, não, encontrar sócio é rabo. Realmente é. Mas pela primeira vez, assim, na minha vida, a gente está falando sobre a parte boa também, de ter eu nunca sócio, eu acho que, assim, uma vez eu parei para fazer as contas, eu devo ter tido aqui uns 40 sócios ao longo da vida, assim, nos últimos 20 anos. Tem um relacionamento com 99%, eu acho que o relacionamento é excelente. E mesmo sendo satanares. Os que não são excelentes, é só porque eu perdi um pouco de contato, porque principalmente quando você tem negócio que não deu 100% certo, um lado sempre vai achar que você podia ter feito mais. Sim. Provavelmente ele tá certo. Tirou vantagem ou não tirou. Provavelmente o cara deve estar certo, eu devo ter feito, eu devo ser a ponta errada do negócio, mas consegui construir boas relações. E assim, em nenhum deles, deixa eu pensar aqui para não ser injusto, eu tive menos que 2 ou 3. Em nenhum eu tive só um, por exemplo. Entendeu? Eu sempre tenho pelo menos uns 2. Rodrigo, até aproveitando um pouco do que você falou aí, tá? A minha ideia com o podcast, né? Quando eu tive a ideia do podcast, né? Até trazer um pouco desse conhecimento que eu tenho junto com as pessoas, né? Minha rede de relacionamento. Trazer um pouco desse conhecimento para as pessoas, né? Focado um pouco mais pro lado do empreendedorismo, né? Quem me conhece, eu não sou formado, eu fiz curso de economia até metade do curso. E logo depois muita gente me pergunta, mas você não tem vontade de terminar o curso? Assim eu falei, pra quê? Eu falo, pra quê? Porque a experiência profissional me trouxe mais conhecimento. Você tem intenção de ser preso? Não tenho. Não, se você não tem intenção de ter preso, fazer curso superior... E o que acontece? O que eu falo pra muita gente, igual você que tem muito relacionamento, a Sanja nem sei tanto, mas o Leopoldo também que participou da CDL, você chega num nível às vezes, de relacionamento que você tem tão grande, que onde você tá, você aprende muito mais, igual muita gente perguntava para mim, onde eu estava, quando eu frequentava muito a CDL, o grupo que a gente tinha com a Guilhermina, com o Gabriel Azevedo, Zé Felipe, quando a gente assentava ali, quando essa turma está sentada, a gente batendo papo, a gente aprende às vezes muito mais do que na sala de aula da faculdade, cara. Entendeu? Então, é o que você falou. Às vezes, você junta pessoas que têm conhecimento, uma experiência de vida tão grande, como sócio, que o negócio automaticamente desenvolve. Entendeu? Eu estava brincando com você, porque hoje em dia o curso superior tem vários objetivos, mas um deles é ser prisão especial, né? Você não ser preso em cela comum. Mas se você não tem esse objetivo de ser preso, assim, terminar um curso de uma coisa que você não vai continuar, faz menor sentido. O que eu vejo hoje, por causa muita gente às vezes não enxerga, a gente está passando pela 4ª revolução industrial do mundo. E se você pegar aí metade dos cursos universitários que tem aí, daqui a 10 anos não vai ter utilidade nenhuma. Assim, a conta é 70% dos empregos dos próximos anos ainda não existe. O emprego ainda não está criado. Tudo está ligado à área de TI. Eu enxergo dessa maneira. Tudo está ligado à área de TI. O que não tiver, a tendência é fadar médico, vai cair pela metade. Direito, vai precisar de talvez 30%. 20%. E assim, eu não acredito que deve ser muda a função, né? Talvez assim, não vai acontecer como a gente está vendo, mas acho que muda a função, a profissão sempre vai existir, mas ela muda a forma como a pessoa vai atuar, entendeu? Algumas, obviamente, vão morrer, mas acho que essas tradicionais, não. Entendi. Tipo, às vezes umas muito específicas, muito pequenininhas, tipo, igual não tem mais o cara da datilografia, sabe? Esse tipo de coisa assim morre, mas acho que
Até aproveitando aí um assunto que você e a Sandra, que são da área, que vocês acham da questão do marketing digital? Com o marketing mesmo, em geral, tradicional, está mudando muito e migrando muita coisa para o marketing digital. Igual, por exemplo, muita agência de publicidade hoje, principalmente as menores, estão tendo dificuldade porque a maioria do cara hoje, o cara começa um negócio no marketing digital, ele acaba aprendendo uma outra coisa ali que ele acha que ele sabe. Ele tem facilidade hoje de entrar no computador, tem um programa que ajuda ele a fazer logo, tem um programa que ajuda ele a editar um vídeo, então o cara acaba aprendendo coisas que a maioria das pessoas não sabiam fazer antes, hoje o cara sabe. Pelo menos o básico. Isso é bom, né? Isso não é ruim. Então... É muito positivo, porque a gente precisa disso também, né? A gente profissionaliza, mas a gente precisa também do... Se o profissional da agência, desculpa se eu te cortar, Não. mas ele depender da falta de conhecimento, incapacidade do empreendedor do lado de lá para que ele consiga vender o seu produto, esse cara tem que se reatualizar, né? Então, Sim. o que é a atualização que o mercado vai exigir, que esse cara esteja preparado para esse tipo de mudança. Às vezes o foco do negócio dele está ele não pode ter foco em desconhecimento ou inabilidade do seu... O cara não sabe usar o Canva, então eu vou ajudar ele. Cara, tem mercado, inclusive, para isso. Né? Existe esse mercado. Mas esse cara vai passar um pouco de aperto, porque a tendência é que a informação dissemine mais rápido, numa curva de progressão maior. Então, ele vai precisar se adaptar mais fácil. Né? Então, talvez para esse tipo de negócio, a maior característica que o empreendedor desse tipo de negócio tem que ter é da capacidade de adaptabilidade. Aprender a adaptar uma situação de mudança rápida. Que o que fez ele ter sucesso em determinado período não vai fazer ele ter sucesso em outros períodos. Essa capacidade de adaptabilidade no mercado de hoje, com a pressão que a gente tem nos dias de hoje e com o nível de conhecimento que a gente tem e como essas novas tecnologias estão abrindo a forma como a gente acessa esse conhecimento, ela é essencial. Assim, ela vai fazer diferença no mercado. É entender que ao tempo você pode estar numa situação confortável do teu negócio, mas não é permanente. Isso pode mudar a qualquer momento. Tem capacidade de se adaptar. Correto. Mais uma pergunta? É isso mesmo. É isso. Várias. Ela tá anotando mais que várias. Não, aqui, esse papel aqui, você não tá entendendo, não. Qual o seu projeto-chave? Qual que é o seu amorzinho? Então, hoje o meu projeto importante hoje na minha vida, obviamente eu tô à frente de algumas coisas que são mais importantes, né? Então, ou seja, eu ainda sou o Rodrigo da Smart Talk, né? Na minha rede, nas pessoas que me conhecem. Sou muito procurado por isso. Mas talvez hoje o projeto que está me chamando mais atenção é a possibilidade de apoiar empreendedores através de investimento e montar um veículo para fazer isso funcionar, com apoio de rede de outros empreendedores que já tiveram sucesso e querem apoiar empreendedores que, de alguma forma, estão no second time business, né? Que falhou em algum negócio, mas ele trouxe isso como bagagem relevante para um próximo negócio. Ou quem está começando um negócio precisa de algum apoio, que seja dinheiro, mas também mentoria, conselho e estruturação para fazer ele para fazer ele ter um pouquinho... Ele pegar alguns atalhos do bem, né? Vamos falar assim. Então, é isso que está tomando um pouquinho do meu tempo hoje. É entender como é que eu consigo fazer esse tipo de apoio. Existe uma faixa etária que você acha para contratar de menos erro? Como assim? Você vai contratar um funcionário, existe uma faixa etária que você acha que 18, 19, 20, ou não, eu quero uma pessoa mais velha? Você acha que... No meu digital, eu gosto de pessoas novas, mas nem sempre o novo ele vem com muita tecnologia, vem com muita força de vontade, muita inovação, mas eu vejo resistência para processos, para nível de consciência, de compreensão. Mas eu gosto de contratar pessoas novas. Eu não sei aonde nenhuma pessoa que trabalha comigo estudou, nenhum sócio meu estudou, nem a formação deles. Então, provavelmente não perguntei idade para ninguém também. Mas eu tenho certeza que eu não olho currículo, então... Você não olha o currículo? Não, assim, eu não olho por vários motivos. Primeiro, quando chega pra mim... Primeiro porque é mentira. Mentira, tô brincando. Assim, não, tem esse ponto. Tem várias... No meu currículo você vai ver que eu falo inglês intermediário. Eu não falo inglês intermediário. Ótimo. Quem for contratar a Sandra em algum momento já sabe disso. Isso, gente. Olha, aproveita e coloca aí que pelo menos eu falo a verdade. Aí é um ponto positivo. Dentro do processo de contratação, você tem algumas etapas. Essa etapa de validação técnica, ela não precisa passar
por mim, por exemplo, né? Mas mesmo assim, eu não faço... Porque eu sempre fui mais focado em contratação por fit. Então, você vai entender se tem fit cultural e não se o cara tem a melhor das competências. Então, se ele falar que estudou não sei lá onde, se ele falar que faz não sei lá o quê, isso é treinável. Mas tem alguma restrição? Você fala assim, não vou contratar um cara mais Eu vou velho. chegar lá. Nesse ponto da estruturação, é zero preconceito com qualquer coisa. Com nada. Com idade, com sexo, com orientação sexual, com cor, com nada. O importante é a pessoa estar apta, tem interesse em fazer aquele trabalho e tem elementos ali que mostram que a pessoa tem energia suficiente e probabilidade de ser ético o suficiente para não ter problema para o negócio, a gente contrata e depois treina. Entendi. Agora do ponto de vista de idade, eu acho que algumas coisas são mais... tem habilidades de gerações de pessoas maiores para alguns tipos de trabalho. Então, às vezes, tende-se a algum tipo de trabalho que existe há mais tempo, né? Um trabalho que está mais consolidado, tipo, sei lá, a parte administrativa, por exemplo. Ela é uma área mais consolidada. Você vai contar um CFO, você quer uma pessoa que tem um pouco mais experiente. Mas, assim, menos... Mas... não é regra. Muito mais conhecimento da pessoa do que qualquer outra coisa. Eu acabei de falar isso, mas meu CFO tinha 30 anos, 28 anos. Então, assim, esquece o que eu falei. Assim, é uma ideia, mas não necessariamente assim. Óbvio que você vai contratar um CFO para sua empresa com 17 anos, 18 anos, porque ele não tem condição técnica para isso. Você precisa de algum mínimo conhecimento. E tem algumas coisas que você tem um conhecimento mínimo para você fazer. Que não é tão criatividade, que não é tão... Algumas coisas você precisa de um conhecimento mínimo, principalmente para posições de liderança que precisam de conhecimento técnico. Agora, por exemplo, conhecimento operações. Eu já tive head de operação de 20 anos, 22 anos, estavam estudando ainda e era brilhante e podia assumir isso. Mas isso era uma função que ele precisava de menos técnica e mais energia. Quando você entra numa função que você precisa de muito conhecimento, talvez você precise de um pouco mais de senioridade. Sim. E, infelizmente, senioridade é tempo também. Concordo. Muito bom. Respondido. Então, vamos lá. Faltam 2 perguntas. Quem são os seus mentores? E depois eu já quero que você feche indicando pra gente um livro, uma série, não sei se você assiste televisão ou não, ou um documentário legal, e um canal pra gente poder... Antes de terminar, só te fazer uma pergunta. A partir de que momento da sua vida e da sua carreira profissional que entrou a parte social? E fala um pouco do Cria Impossível, que é o projeto social que você tem aí, legal. pouco dessa área. Cara, bem legal, cara. Pô, a gente tem um espaço desse aqui para falar para as pessoas e não tocar no Cria, que seria uma tragédia, né? Bom que você lembrou, Renato. É um projeto bacana, que eu sei que você é um dos pioneiros. Depois também quero trazer a Guilhermina. Eu achei sensacional. Trazer o Zé Felipe para poder falar um pouco desse projeto maravilhoso. O Cria surgiu... na cabeça da Gui, que é a mentora do projeto, né? A pessoa que desenhou junto com o pessoal do Embaixadores da Educação hoje, né? O Gui e a Pólia lá, que são sócios dela no projeto, e várias outras pessoas que passaram por lá, que estão ainda imbuídos desse espírito de transformar o Brasil pela educação. Eles foram alunos de escolas públicas e eles entenderam que tinham zero incentivo para poder construir algo relevante para mudar a vida das próprias pessoas que estavam Eu fui aluno de colégio público boa parte da minha vida e incentivo ao empreendedorismo é zero. E aí, a ideia, né, surgiu de uma conversa lá da Gui com o Zé, que o Zé começou a pedir para a Gui, falou assim, olha, eu tô dando palestra para milionário, falando para gente que está bem sucedido, eu vou impactar muito pouco esses caras. Eu quero ajudar a impactar a geração que precisa de alguma forma ser impactada por esse conhecimento. E aí a Gui começou a levar ele em escolas públicas e aí eles queriam escalar isso. E aí isso chegou na gente um pouco por causa da Smart Talk, né? Não por causa do Rodrigo, mas chegou por conta da possibilidade que a Smart Talk tinha em ajudar a escalar essa mensagem. Escalar a mensagem como? A ideia era construir um evento que a gente pudesse impactar esses jovens. Isso era essa etapa 1 do processo, né? Então vamos impactar esses jovens. E depois que a gente impactar esses jovens, a gente vai criar uma rotina, vai colocar esses jovens numa esteira de conhecimento, de transformação, para que eles consigam transformar suas escolas, que a gente consiga ajudar eles com bolsa, que a gente consiga ajudar eles, ajudando eles a se colocar numa posição de estudo ou
de interesse em empreendedorismo, que fosse mais... que a gente desse algum tipo de apoio que fosse zero governamental, né? Então, o projeto tem zero apoio de governo, o aluno a gente também... Ele é todo privado. Todo privado e tudo mais. E aí, onde eu entrei nisso, porque tinham 4, 5 fundadores naquele momento inicial, a ideia era que a gente colocasse energia e juntasse forças para a gente conseguir ajudar esses meninos a, de alguma forma, despertar. Inicialmente, quem que faz parte? É você? Não, o Zé? assim, eu vou te falar que a gente nem gosta de falar um pouco desse negócio de quem faz parte, porque a gente prefere... Uma equipe. Não, é porque a gente prefere hoje que todo mundo seja embaixador do projeto. Que o embaixador, aquele negócio de senso de pertencimento, eu não é um projeto que eu gosto de falar assim, eu fundei, sabe? Porque quando você fala assim, que eu fundei um projeto... Né? Não, o embaixador, você representa o projeto, fica isso, mesmo. porque como fundador, fica parecendo que você está querendo ganhar um mérito daquilo, né? Mas pelo menos eu tenho uma relação bem saudável com ele, com o projeto. Tipo, a gente fundou o projeto, meu projeto tá livre, ele anda sozinho lá, eu não participo zero hoje em dia, eu só participo, a Gui me ativa quando tá próximo do evento, ou quando eu conheço alguém famoso que eu queria levar para palestrar no evento, eu recomendo. E tento dar mentoria para alguns dos jovens que passaram pelo projeto. Aliás, by the way, assim, a gente contratou pela Smart Talk algumas pessoas que já passaram pelo Cura Impossível e são mentes fantásticas. Assim. Legal, cara. Estou para dizer que não excluindo as outras pessoas que vieram por meio de contratação diferente, que vieram do mercado tradicional, que tiveram boas escolas, mas as pessoas... notadamente algumas lá que estão na Smart Talk hoje, passaram pelo CRI e assim, eu considero ter um potencial brilhante, entendeu? Brilhante, só não tinha oportunidade. E a gente tentou ajudar com oportunidade, mas eu tenho certeza que as pessoas me ajudam muito mais do que eu ajudei elas. Legal. A capacidade de entrega é gigante, faltou... tem muito mais oportunidade para quem está na posição onde eu estou do que na posição onde um jovem de escola pública de 17, 18 anos está. Então, se a gente conseguir equilibrar um pouquinho essa conta, sim, e a pessoa tiver interesse e vontade, ela vai chegar lá. Não, porque tem muita gente boa em colégio público e às vezes falta esse incentivo, né? As pessoas nem sabem que tem a possibilidade, né? Você vai conversar com os meninos, exatamente, eles não sabem nem que existe. Porque a cabeça tão fechada, você é tão vício daquele meio que você vive, que às vezes a pessoa não consegue abrir. Ela tem potencial, entendeu? Para crescer e tudo, mas ela tá tão fechada naquele meio que ela vive, às vezes de não ter a porta aberta, tá esperando as coisas cair, quer sobreviver. Exatamente. E aí não vê as possibilidades, né? Então, exatamente, a ideia é a gente convida algumas pessoas que tiveram naquele momento, mas conseguiram sobressair, e tentar inspirar os jovens através dessas histórias. E depois que ele passa por esse momento, tem um programa que chama Empower. Qual o nome do programa? Empower. Empower. Que o pessoal do Embaixadores da Educação, que é a ONG que cuida do projeto, desenvolve com alunos de escolas públicas para que eles consigam transformar as escolas sem incentivo de governo, mas com o próprio esforço. Legal. Só para não deixar sem resposta a pergunta, né? Quando criou um grupo de empreendedores que ajudou a construir o projeto, o Thiago Vinhal, que é triatleta, primeiro triatleta negro a competir no Mundial de Ironman, a Gui Thiago Vinhal não é aquele que estava no projeto da Tamo Junto, Saúde? Do Rodrigo exatamente, ele mesmo. O Thiago é ótimo. A Guilhermina do Embaixadores da Educação, junto com o Guilherme, com a Pólia lá, que são a linha de frente dela. O Flávio Vinci, que hoje está na Ambev, na BIS, diretor da BIS, que é uma empresa da Ambev, ele mora em Nova York, foi um dos caras que ajudou, que botou muita energia no começo. A gente precisou de um apoio muito grande do Mineirão, que foi o primeiro lugar que a gente fez o evento, fez dentro do estádio, né? 2020? E 2019. Aí a Guilhermina estava à frente. Tem um vídeo, muito legal o vídeo que vocês fizeram de apresentação. Desculpa, a Ludmilla, que era gerente de comunicação institucional do Mineirão, ela estava à frente da ajuda do projeto. E aí começou a vir uma rede de pessoas próximas que fez toda a diferença. O Bernardo Dinardi, que faz a produção com o TM1. Antes do Bernardo, quem participa, como um dos caras que colocou toda a energia no começo também, é o Henrique, que é da Sleepwalkers, que faz Planeta Brasil, que foi um dessa trinca de fundadores, né? E aí Beneric. É o Beneric. Depois a gente começou a expandir isso. E aí a gente deixou de... Porque você fica naquele negócio meio de... eu fundei, agora estou chamando... Não, todo mundo virou embaixador, com o mesmo peso, né? Tem a Gui com a Embaixadores da Educação que fica à frente, e todo mundo apoia e ajuda quando é procurado para ajudar. Então a gente montou uma rede de empreendedores, executivos do bem, aí tem lá o Rodrigo da Simpla, que entrou logo no começo também, um super apoio. Aí depois apareceu a Paula
da ArcelorMittal, que é a diretora de futuro lá, mente brilhante do Brasil, apoia também o projeto. Aí o Instituto MRV, através do Rafael Lafetá, entrou no projeto também, o Instituto Localiza, e aí as pessoas ligadas ao projeto, os empreendedores, começaram a participar. Então, hoje tem muita gente participando, obviamente eu esqueci 50 nomes aqui, mas muitos empreendedores, e aí a comunidade de São Pedro Valley, de startups de Belo Horizonte, os que já estão um pouco mais estruturados, a Dito, a TrackSale, o que hoje em dia é só Track, né? Do Tomás, eles começaram a apoiar o projeto também, e isso deu muito corpo para o negócio que anda sozinho. Muita então, base. Ou seja, a gente se vê muito como ponte para ajudar o projeto a acontecer, mas o projeto já anda sozinho. Ele já está rodando, o filho que já é adolescente, já toca lá a sua vida, ainda precisa de um pouco de ajuda, mas ele já vai conseguir fazer sozinho. Se eu não me engano, acho que esse ano foi a primeira vez que foi feito fora de BH, né? A gente fez em Brasília, né? Não, a gente fez em Porto Alegre, a gente fez no estádio do Beira Rio. Foi o programa oficial de educação da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Teve 220 mil jovens assistindo o evento, né? Emicida. Parabéns aí. Sou apaixonada com a Emicida, foi super legal. A gente só pode bater palma e esperar, né, que tenha outros projetos desses para poder melhorar esse país. E com 20 mil jovens presenciais no estádio e 200 mil assistindo pela rede de educação. Horário de aula, né? Então começou de manhã, o menino ia para a escola, ia para um auditório e estava assistindo lá. Foi bem legal. Bem legal. Legal. Bacana. Sensacional. Voltando só para responder a sua pergunta, então, sobre quem são meus mentores, né? Isso, quem são seus mentores? Então, os mentores são as pessoas que, de alguma forma, estão à minha volta quando eu comecei. Anônimos, e né? continuam até hoje, mas assim, dos anônimos aos conhecidos, de Gustavo Caetano, que é um cara super relevante, o Marcelo Miranda, que é do CEO da Precon, hoje ele mora na Espanha, que foi sócio meu, é meu sócio e também é um super mentor. Eu tenho vários mentores, assim, pontuais, anônimos, que sempre me ajudaram, mas a gente tem uma rede de empreendedores aqui em Minas que se ajudam pra caramba. Então, se você pegar todos os caras das startups do São Pedro Valley, que a gente fala, São Pedro Valley é a região nossa aqui, todos esses caras em algum momento já me ajudaram. O Diego da Rock, o André da Dito, o Tomás, todos esses caras, o Rodrigo da Simpo, todos esses caras, a gente se comunica muito e de alguma forma a gente troca experiência para ajudar os negócios a crescer. Essa rede tem que ser replicada em outras gerações, né? Então, assim, a nossa geração ocupou muito bem isso para fazer os negócios darem certo. Tanto que a maioria dos negócios de tecnologia daqui, tem muitos que deram muito certo, continuam dando certo por conta da Vocês não se veem como concorrentes, né? Mas sim como amigo e que um pode ajudar o outro a fazer o negócio crescer. Era natural, né? Que um programa da minha empresa estava dando certo, uma empresa assim, que era muito maior que a gente, era simples. Eu falava, como é que vocês estão fazendo essa parte de marketing digital aqui? Vamos conversar com a gente. A gente ia lá, abria 100% da estruturação, não tinha segredo sobre nada. E isso ajudou muito. Tudo que eu sei de marketing digital eu aprendi com o Diego, da Rock. E assim... E ele é muito bom, né? Ele é um gênio, cara, mais inteligente que eu conheço. E ele criou o negócio, ele era do nosso conselho, foi lá para ajudar. E no final do ano a gente fazia um enxoval a gente fazia isso. O que nós vamos aprender de marketing digital novo com o Diego? Ele ia lá, repassava com a gente umas coisas, a gente aplicava e de repente a gente passava a ter mais resultado. Era bem legal isso. Que sensacional, tá vendo? Então assim, essa rede é muito importante, ela continua sendo importante para todos os negócios. E eu passei a mais a ajudar as pessoas que estão assumindo as posições de liderança nos negócios onde eu estou envolvido. Ajudar essas pessoas a se conectarem com pessoas como as que eu me conectei. Sim, então, e ter as oportunidades, acho que para mim... Talvez, né? Oferecer as oportunidades que você teve. Aí assim, tem uma empresa que eu sou do conselho, que é na área de moda, a CEO lá tá solitária, eu tento conectar ela com alguma pessoa que vai poder ajudar ela, fora eu, por exemplo, né, que tô lá. E acho que esse é um papel legal, assim. Questão profissionalmente, acho que muita gente liga muito a dinheiro, mas essa parte de relacionamento, querendo ou não, vale mais do que dinheiro, né? Você tá bem relacionado, tá bem estruturado. Dinheiro é consequência, né? Assim, eu não sou muito pautado por dinheiro, então para mim isso faz mais sentido ainda. Mas assim, acho que dinheiro é importante, você precisa ter suas coisas, mas... Mas não é prioridade não é que esse não é prioridade. Que você faz, se você gerar uma rede de relacionamento forte, te traz muitos benefícios. Isso é impressionante. De verdade. Isso eu acredito 100%, né? Quando eu falei lá atrás que algumas coisas eu não ia ser o melhor de todos, eu pensei, o que eu posso trabalhar para ser melhor? Assim, na construção de uma jornada, você não vai conseguir ser o melhor de tudo em todas as coisas. Sim. Mas você pode escolher uma ou outra que você fala assim, não, essa aqui eu vou me diferenciar. Talvez nessa parte de gestão de relacionamento, na área um pouco mais comercial, assim, eu tenha investido um pouco mais de tempo para me destacar, talvez tenha ficado ruim demais nas outras coisas, e fiquei muito ruim nas outras coisas, mas talvez em algumas eu faço muito bem. E essa, por exemplo, de usar um pouquinho do que eu tenho como empreendedor
para ativar melhor uma rede de relacionamento e construir valor nessa rede, resolvendo problemas dessa rede e conectando as pessoas, talvez tenha sido um ativo bem legal que eu construí e que há 5 anos atrás plantei e colho hoje e que planto hoje para colher daqui um pouquinho. Sim. E isso acho que tem feito sentido na minha vida. A gente está falando aqui muito sobre empreender, né, e sobre isso, mas como ser humano, você toma atitudes diárias diferentes do dia anterior? Você melhora diariamente? Você busca essa melhora como ser humano, assim? Imagino que sim, até porque seus projetos são muito legais. Mas o que você faz diariamente por você, para a sua vida, sem que seja dentro do empreendedorismo? Que você fala assim, não, eu por exemplo, Sanja, faço 3 perguntas antes de dormir. Como eu posso servir mais, como eu posso ser melhor e como eu posso ser tudo que eu nasci para ser com clareza e objetividade. Na sua vida pessoal, no seu cotidiano ali, em você com você mesmo, você também busca? Eu busco, assim, eu tenho um problema maior que as outras pessoas, que provavelmente eu tenho um transtorno de déficit de atenção. Não é problema, que eu também tenho TDAH. Mas o meu não deve estar diagnosticado formal, então eu nunca me organizei para tratar ele. Com autismo meio leve, assim, sabe? Que deve ter também, acho que tem. Que talvez muitos empreendedores devem ter também, porque senão o cara tem que ser meio maluco para conseguir fazer as coisas. Com certeza. Então, ou seja, eu não sou muito organizado para construir uma metodologia pessoal, né? De tipo, vou meditar, agora vou fazer umas perguntas que vão mudar minha vida. Mas você busca? Não, assim, obviamente busco. Então, eu tento criar... Eu não leio com o volume que eu gostaria, eu gosto muito de ler biografia e livros de negócio, assim, sei lá, gosto de que tem a ver com o poder do hábito, hábitos atômicos, coisas que vão me ajudar de alguma forma. Mas fora isso, eu tenho lido pouco, assim. E nesses modelos, o que a gente tenta fazer, assim, eu tento criar gatilho mental na minha cabeça para revisitar esses conceitos sempre, né? Sim. E aí eu fico criando situações para poder construir o que você está falando, de ter um movimento de entender e fazer um ciclo pessoal para saber se isso que eu estou fazendo está fazendo sentido ou não, está impactando ou não, mas não de uma maneira estruturada, assim, tipo... Sim, mas não importa. Formal, né? Eu vou criando pequenos gatilhos que vão fazendo isso acontecer obrigatoriamente na minha vida. Você igual se esporte, desafiar né? automaticamente. Igual eu você fiz no caso do esporte lá, da maratona, é o que eu estou fazendo... É o que eu faço para todas as outras coisas da minha vida. Se eu não conseguir colocar esse tipo de gatilho, as coisas vão se perder comigo. Maravilha, porque a gente fica vendo assim, tanta disciplina, tanto sucesso, né? E a gente, eu acho que a grande maioria das pessoas quer saber como que isso funciona, assim, porque é difícil. Não adianta a gente falar, você fala com tranquilidade a respeito de disciplina, você dá dicas e com muita tranquilidade... Mas a gente tem que lembrar que a gente que tá aqui todo dia, a gente passa um rabinho. Eu sou o cara mais indisciplinado que existe. Nossa, então, assim, ter disciplina, rabo. Eu pratico esporte para poder ser disciplinado. É o que eu faço. Entendeu? Eu não gosto de atividade física, mas eu levanto todos os dias, eu corro pra minha mente e corro porque eu me propus a isso. E eu adoro ver, tem um podcast do Sadhguru também, que eu adoro, eu sou muito espiritualizada, eu gosto dessas coisas, né? Nome Sanja, né? Já vem de antes. De família. Mas eu gosto muito dessas coisas. E ele fala, olha, toma uma decisão e vai até o inferno naquela decisão. Ele fala assim, não foda-se, é ruim, se levanta e faça o negócio. É isso que eu lembro todo dia na hora de correr. Até que pronto tá errado. Eu falo, meu Deus, eu não quero. Aí minha barriga começa a doer, minha cabeça começa a doer e meu corpo, a sabotagem começa a tomar conta de mim. Eu falo, minha chegada, hoje você não vai me dominar, não. Eu vou correr. E eu tô saindo de uma bronquite, né? Não, e são nos dias ruins que são os melhores treinos, né? Tipo assim, a lógica que a gente... Porque acordar no dia bom, com sol, sábado de manhã, para ir fazer atividade física é lindo. Sim. O bom... É a raça que você no dia chuvoso, frio, que você não teve uma noite mal dormida que seus filhos acordaram. Esse é o dia que eu mais gosto, assim. Meio clichê falar isso, assim, você gosta de mais desafio, mas assim, é o dia que você conseguir, você fala assim, não, eu consigo. Eu não sou um cara que vou desistir porque um obstáculozinho apareceu, né? Então, assim, esses dias eu faço mais questão. A gente tem que se treinar pra isso. É mais isso. fácil eu faltar num dia bom, um sábado de sol de manhã, do que num dia ruim. Pra ir com meus meninos na praça, do que na chuva, que é mais difícil pra trabalhar. Até porque quando... lá eles falam o seguinte, né? Tem gente que fala, tem uma frase meio de impacto, mas ela é boa, que é assim, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. E assim, pra treino também. Se você vai treinar, por exemplo, vai andar de bicicleta, tá lindo, maravilhoso, tá muita gente fazendo. Então, o ganho acontece quando não tem ninguém indo. E treino de tudo, né? A gente fala quando você vai no frio, quando você vai na chuva, quando você vai às 4 da manhã, quando você vai onde não tem ninguém,
que é o momento que tem o ganho de performance, né? Quando você está fazendo aquilo, colocando esforço, aonde o seu competidor não está colocando esforço. E dinheiro, você falou assim, Sanja, dinheiro não é o que me toca. Também não é lógico que eu gosto, óbvio, mas é o que toca. Mas a realização profissional te toca, não toca? Claro, muito mais. Você gosta, não é legal? É muito satisfatório, assim, né? na escolha, né? Se fosse uma escolha apenas por ganhar dinheiro, eu tinha feito outras escolhas. Sim. Entendeu? Não sei se eu estaria tão feliz quanto eu estou hoje, mas eu teria feito outras escolhas, com certeza. Tinha escolhas excelentes para eu fazer, do ponto de vista financeiro. A primeira delas era ter virado juiz lá logo que eu formei, porque eu fiz um curso muito bom, né, na Federal, então você abre muitas portas, tem amigo meu, procurador, promotor, juiz, Sim. Tinha uma vida mais fácil, mamando na teta do Estado, e eu não quis. Então, assim, uma decisão ali já de cara para você, que eu poderia, assim, né, eu tinha condição potencial para isso, condição, potencial pra e você preferiu não ficar na inércia. Em vez de caminho mais fácil, pegou mais difícil. Mas é porque o mais difícil que agradava aos olhos dele, né? É isso. Com certeza. Ainda posso me arrepender, tá? Ainda dá tempo, ele ainda pode ser juiz. Eu posso. Depois a gente entrevista, se ele for juiz, a gente chama. Vamos chamar aqui o juiz Moreira. Hoje em dia eu não consigo ler um contrato, então vai ser difícil. Eu também não consigo. Por falar nisso... Eu acho que ele já pulou pro lado de lá e não volta mais, não. Tem um livro muito bom que chama Mentes Inquietas. Fala sobre o TDAH. Já leu? Eu não consigo, eu sou muito inquieto pra ler. Aí eu começo a ler o livro... Eu achava que eu era super, agora vendo ele eu tô me achando lindo. Eu sou aquele cara que vou ler um livro. Tem um pessoal do meu escritório que tá assistindo, eles me zoam bastante. Tem um sticker que eles põem no WhatsApp, que quando eu ganho algum livro, eu vou pegar algum livro, por exemplo, eu li o livro do Léo Fará, mas quando eu fui lá que é um amigão meu, capitão do Corpo de Bombeiros, que conduziu Mariana e Brumadinho. A gente gravou um podcast com ele essa semana. E quando eu fui lá para pegar o livro dele, ele fez um dedicatório super legal para mim. O pessoal fez um sticker, tipo, obrigado, mas eu não vou ler. Porque eles falam, Rodrigo, você não vai ler. Você tem dificuldade, você não vai ler. Eu começo a ler. Eu te conheço. Eu leio, só que o problema é que eu esqueço. Não é que eu esqueço. Assim, você lê na primeira página, o cara fala assim... ele dá alguma lição, alguma coisa legal assim, eu anoto, risco, fecho o livro, começo a pensar, tento fazer algum projeto em cima disso. Então você tem uma dificuldade de terminar, é uma maratona, porque você tem que concentrar muito. Eu tenho essa dificuldade. E a cada insight legal, eu quero parar ali na hora e fazer alguma coisa. Então eu demoro. Se torna longo, né? O se torna muito longo. Então, assim, a maratona em si já é uma coisa bem complicada para uma pessoa normal. Então você que tem esse déficit de atenção e tudo, para você vai ser uma coisa. Isso é ótimo. Né? Porque o cara disputar a maratona, ele ultrapassa o limite do corpo. Chega uma hora que é só a cabeça, é somente. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que falou o seguinte, que o ser humano foi feito para correr 32 quilômetros. Então, ou seja, depois de 32 quilômetros, você vai ver que você entra num negócio assim, o seu corpo não foi feito mais para aquilo. Vai só a cabeça. E aí você precisa de muita cabeça para correr mais 10. Essa que é a lógica, né? Eu nunca fiz. Então, ou seja, não deu. Você poderia começar pela de BH, né? Que é menorzinha, é meia maratona. Vou fazer um negócio... ninguém nasce e morre do mesmo jeito, viu, Rodrigo? Agora eu vou te ensinar umas coisinhas. Mentira! Então é isso. Agora vamos pedir a indicação de um livro, de uma série, ou um filme, um documentário. E um canal pra gente seguir. Como eu sou nerd, né? Assim, eu só assisto série de nerd, geek, tipo... House of The Black Dragons. Mirror, não, assim, tipo de Senhor dos Anéis. Eu gosto de uma lógica mais assim. Mas uma que eu gosto muito, que tem a ver, não com o meu dia a dia, mas tem a ver muito com o ambiente de negócios que a gente vê, né? Obviamente num nível mais high level, assim, aquela Billions, eu gosto muito. Billions? Muito bom. Você assistiu Black Mirror? Assisti. Gostou? Cara, gosto. Assim, é porque ela não tem uma lógica, né? De cada episódio é um episódio, mas eu gosto muito de Black Fala Mirror. muito acho que da tecnologia futura, né? Eu gosto muito de algumas coisas lá. Isso aí. Ela é boa de você ver assim, sem ficar presa na série, né? Porque você pode ver aleatório o episódio 1. Você não precisa continuar. Não tem continuidade. Livro, eu só consumo biografia. Então, assim, aí é muito pessoal, mas eu gosto muito do Hábitos Atômicos. Custei para terminar de ler, apesar de ser um livro ótimo, porque eu tenho dificuldade de, tipo assim, eu quero executar as coisas que eu vou consumindo na hora. Então, eu sou muito prático. Então, eu começo a ver uma coisa e eu quero fazer agora. Eu também sou assim. O que você absorve ali na hora, você quer fazer na hora. Então, ou seja, eu já falava muito do livro, na 5ª página eu já dava aula do livro.
Mas até terminar as 300 lá, deu muito trabalho. E aí acaba perdendo um pouco do interesse, né? Porque você já descobriu, eu sou meio assim. Minha mãe falava comigo assim, você foi no hospital, ficou 6 horas tirando sangue, que eu tenho hipoglicemia. Aí eu fazia curva glicêmica, eu ficava 6 horas lá tirando sangue. E não buscava o resultado. Você não buscava o resultado. Você não conclui nada. E realmente... Desculpa, mãe, hoje eu já tô melhor. Você já deve estar vendo que eu já tô mais... Aí, ó. Mais organizado. Mais organizado, eu tô melhorando. E é isso. E um canal pra gente... referência aí que você indica que é didático, que as pessoas conseguem acompanhar e ter ideias, porque muita gente fala muito, né? Mas se realmente pegar algum canal que a pessoa vai lá e te ensina e fala de forma didática, de maneira que você consiga aplicar, é raro, eu acho raro. É igual o curso de marketing digital, tá lotado. Lotado. Se você quiser mesmo aprender, você entra na internet e você aprende gratuitamente. Hoje você não precisa pagar um curso. Você chega lá, quem quer... vai fazer com o conteúdo que tem lá. O problema é filtrar. Mas tem não, muito. Mas não tem, filtrar... O ser humano quer resultado rápido. E ele quer pelo caminho, ele quer o atalho. Então, ou seja, cara, todos os cursos de Harvard estão de graça lá na internet para assistir, mas ninguém quer fazer isso. É isso mesmo. Tem não indicando o canal dele, né, mas tem um amigo que é o Thiago Nigro. Mas já que tá falando de canal, um bom canal aí. Eu tenho um livro dele, do Mil a Milhão? Do Mil a Milhão, E... não li. Se Deus quiser, você podia fazer o contato, queremos trazer ele aqui também, pra poder falar um pouco. Cara, ele só faz podcast dele. Então é difícil dele sair de lá. E aí o Thiago fala uma coisa muito legal, assim, ó. Eu ensino 3 coisas que eu falo muito. Ele ensina o cara como gastar, não é gastar menos, né, mas como ser equilibrado nos gastos, né? Que o livro é Mil a Milhão sem cortar o cafezinho. É isso mesmo o nome. Ele ensina a ganhar mais, que é tipo assim, que é onde verdadeiramente você vai ficar rico. E ele ensina a investir melhor. Todo mundo só quer saber dica de investimento. Porque ninguém quer ganhar mais dinheiro, dá trabalho. Então, o cara quer o caminho mais fácil, que é tipo assim, eu vou investir numa ação que vai duplicar 500%, então, sem trabalhar, sem fazer nada. Eu não quero estudar, essa ação que vai dar dinheiro, é só colocar o dinheiro ali e acabou. Eu quero saber o seguinte, eu quero investir numa ação, eu vou colocar R$1.000, vou ter 100 mil depois, não vou fazer nada. Aí o cara tem essa visão, que o dinheiro vai trabalhar para ele, e é isso. Mas assim, o próprio Thiago ganhou dinheiro trabalhando mais. Sim. Então, ou seja, ele trabalhou muito e ele aprendeu a ganhar mais dinheiro. Então, ele faz mais dinheiro do que ganha nos investimentos. Mas mesmo assim, tendo isso claro para as pessoas ainda querem o caminho mais fácil, que é me indica uma ação para eu ficar milionário. Aí eu falo para a pessoa assim, você quer uma ação para você ficar milionário? Começa a trabalhar. Essa é a ação que você tem que fazer. Movimento. Se movimente, entendeu? Tá certo, que prazer. Obrigado. Eu achei que eu fui ótima, eu fui muito bem. Você achou que eu fui bem como apresentadora? Parabéns. Ótimo, deixa eu muito bom. Aproveitar e eu fazer o fechamento, né, Rodrigo? Primeiramente, agradecer aí a oportunidade, tá, de você ter vindo, ter aceitado o convite. Agradecer a Sanja de ter aceitado essa empreitada junto comigo. Essa loucura, né? Loucura. Essa loucura. Loucura misturada com doideira, que foi de última hora. Agradecer o pessoal da Carrep que tá patrocinando, né? O Rodrigo, o Thiago Carneiro, a Tati Fontes. E o Zé. Quê? E o Zé, né? O Zé e o Thiago. Agradecer o Zé e o Thiago e a Tati Fontes, que é a diretora de marketing, pelo patrocínio aí. E obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigada, muito bom, Rodrigo. Prazerão te conhecer e falar com você. Bom demais. Obrigada, gente.